Neste mundo, existem monstros imunes a armas convencionais e explosivos. Eles trouxeram o caos para a Terra, e parecia que ninguém poderia detê-los. No entanto, como sempre acontece diante de ameaças mortais, a humanidade encontrou uma chance. Em diferentes lugares, começaram a surgir portas mágicas de diversas cores, dependendo da raridade. Ao entrar nessas portas, as pessoas podiam se tornar jogadores com poderes sobre-humanos, capazes de derrotar os monstros. No início, os jogadores conseguiram eliminar as criaturas, mas então surgiu um portal com monstros tão poderosos que nem mesmo todos os jogadores juntos foram capazes de enfrentá-los. Foi nesse momento que Subaru, o protagonista de nossa história, apareceu no palco. Ele derrotou o chefe de todos os monstros com um único golpe, como um verdadeiro Saitama, tudo graças ao poder obtido da porta arco-íris única. Você pode se perguntar como ele se tornou tão forte. Vamos descobrir mais sobre seu difícil caminho. A cena retrocede para quando Subaru tinha 15 anos. Ele está sentado no sofá assistindo TV com Taiga, de 13 anos. Os dois assistem a uma entrevista com o famoso jogador de ouro, Hirazaka. Subaru está completamente inspirado, falando animadamente sobre as conquistas de Hirazaka, mas Taiga o acha barulhento e irritante. Frustrado, ele lembra ao protagonista que eles não são irmãos de sangue, o que significa que não são irmãos de verdade. Esse comentário atinge Subaru com força, deixando-o em silêncio e triste. Na tela, o entrevistador pergunta a Hirazaka sobre um portão misterioso que apareceu em uma mansão. O herói admite que descobriram um portão dentro de uma mansão tarde demais, o que permitiu que criaturas mortais escapassem. Ele explica que essas criaturas causaram 16 mortes porque armas comuns não podiam feri-las. Apenas os jogadores escolhidos pelas portas do julgamento poderiam matar os monstros. Hirazaka também compartilha que o portão para outro mundo tem um cronômetro. Quando o tempo se esgota, as criaturas emergem. Ele reconhece um erro cometido no outro dia, quando uma criatura escapou, mas assegura ao público que eles estão trabalhando para entrar no portão e eliminar todos os monstros antes que o tempo acabe. Apesar da culpa pelas perdas, o entrevistador o elogia por ter matado a criatura que escapou com um único golpe, salvando inúmeras vidas de uma tragédia ainda maior. Hirazaka, visivelmente arrependido, aceita humildemente os elogios, ciente do preço de seus erros. O jogador pede aos civis que relatem imediatamente qualquer avistamento de portas misteriosas para evitar futuras tragédias. Falando em nome de sua equipe, ele explica que os jogadores arriscam suas vidas diariamente para proteger o público desses monstros mortais. Subaru fica profundamente inspirado pela dedicação de Hirazaka e pela bravura de todos os jogadores. O portão para outro mundo apareceu pela primeira vez há 5 anos, criando um caminho para monstros imunes a armas convencionais entrarem. Essas criaturas aterrorizam a humanidade, e apenas os jogadores podem detê-las. Esses jogadores são escolhidos ao atravessarem as portas do julgamento, que surgiram no mesmo dia que o portão. As portas são classificadas como ouro, prata e cobre. Aqueles que passam pelas portas de ouro são os mais poderosos e altamente respeitados, embora todos os jogadores sejam admirados pela humanidade por sua coragem. O entrevistador questiona Hirazaka sobre como alguém pode se tornar um escolhido. Hirazaka revela que as portas do julgamento só aceitam aqueles que provam ser fortes. Taiga, sentado ao lado de Subaru, o ridiculariza, dizendo que ele nunca será forte o suficiente para passar por nenhuma porta. De repente, uma porta dourada radiante aparece diante do Subaru de 15 anos, deixando-o atordoado. Sobrecarregado pelo momento, o protagonista dá um passo à frente e agarra a porta, determinado a abri-la e mudar seu destino. No entanto, no instante em que está prestes a conseguir, seu meio-irmão o empurra para o lado, aproveitando a oportunidade para si mesmo. Em um piscar de olhos, Taiga entra na porta, roubando de Subaru sua chance de transformar sua vida. 3 anos depois, Taiga já se tornou o jogador de ouro mais jovem, ganhando respeito e admiração generalizados. Enquanto isso, Subaru enfrenta bullying de 3 jogadores de classificação cobre. Eles o amarram com uma corda e o usam como alvo para zombarias. Taiga aparece na cena com uma garota, assistindo à humilhação de Subaru. Em vez de intervir, ele o ridiculariza, dizendo que sente vergonha de chamá-lo de irmão. Em seguida, Taiga ataca seu meio-irmão com seu golpe especial, um ataque poderoso comparável à espada dourada de Hirazaka. A força do golpe deixa Subaru inconsciente. Ao sair com a garota, Taiga declara friamente que não se importa se os jogadores de cobre matarem Subaru. Deixado completamente vulnerável, os agressores despem o protagonista e o abandonam. Os espectadores o encaram com pena, questionando sua existência miserável. No dia seguinte, as notícias revelam que 4 portões para o outro mundo apareceram e que Taiga destruiu todos. Naquela noite, durante o jantar, os pais de Taiga comemoram suas conquistas, elogiando-o por trazer honra à família. Sua mãe o elogia por sustentá-los financeiramente, apesar de ainda ser um estudante. Orgulhosa, ela declara o quanto se sente afortunada por ter dado à luz um filho tão brilhante, ao contrário de seu enteado, Subaru. Seu pai também o descarta, rotulando-o de fracassado. Durante a refeição, Taiga percebe que sua cara-água de marca acabou. Ele se dirige ao quarto semelhante a uma jaula onde Subaru vive e ordena que ele vá buscar a marca correta.
O cruel meio-irmão ameaça Subaru, dizendo que ele permanecerá para sempre como seu animal de estimação, chamando-o de inútil. Subaru sai de casa refletindo amargamente sobre as palavras de Taiga. Enquanto caminha pelas ruas, lembra-se das condições desumanas que enfrenta em seu minúsculo quarto, uma jaula sem escape do calor escaldante do verão ou do frio cortante do inverno. Seus pais o tratam como um servo, enquanto Taiga o vê como nada mais do que um inseto insignificante. Subaru começa a se arrepender de não ter aproveitado a chance quando teve a oportunidade de atravessar a Porta Dourada. Em seu desespero, considera que acabar com sua própria vida pode ser o único meio de escapar de seu sofrimento. Enquanto isso, 3 jogadores de nível cobre aparecem. Eles acabaram de retornar de destruir um portão, evidenciado pelas cicatrizes em seus corpos. Ao avistarem Subaru, decidem descontar sua exaustão e frustração matando-o por diversão. Armados com suas espadas, começam a persegui-lo, golpeando-o sempre que podem, deixando-o gravemente ferido. Ao tropeçar e cair, Subaru percebe que sua vida está prestes a terminar nas mãos desses jogadores. Apesar de seus pensamentos anteriores de desistir, uma súbita onda de determinação o invade. Ele não quer mais morrer. Os jogadores encurralam Subaru em um beco sem saída e o atacam impiedosamente enquanto ele súplica por sua vida. Nesse instante, 4 portas de julgamento surgem entre ele e os jogadores. 3 delas são ouro, prata e cobre, mas a quarta se destaca. É uma porta arco-íris. A súbita aparição da porta arco-íris parte um dos jogadores de cobre ao meio, matando-o instantaneamente. Os jogadores restantes, perplexos com a porta misteriosa, especulam que ela pode ser ainda mais poderosa que a dourada. Eles tentam desesperadamente alcançá-la, mas a maçaneta está do lado de Subaru. O protagonista, que há poucos instantes havia se resignado à morte, agora vê a porta arco-íris como um símbolo de sua segunda chance. Ele percebe que está é sua oportunidade de recuperar tudo o que lhe foi tirado, sua honra, status, poder e dignidade. Determinado a agarrar seu destino, Subaru atravessa a porta arco-íris, deixando os jogadores de cobre atonitos enquanto veem o inseto que tanto atormentaram entrar no desconhecido. Do outro lado da porta, Subaru descobre que seu julgamento começou. Ele se encontra em um lugar estranho. Diante dele, há uma figura com braços e pernas humanas, mas sem olhos no rosto. A criatura, chamada Vanquish, percebe o estado deplorável de Subaru, com um simples movimento de sua mão, restaura seu coração, pulmões e pernas. O protagonista sente sua força retornando e se põe de pé, olhando para a figura. Mas, assim que encara o ser, ou melhor, a ausência de seus olhos, ele recua, tomado pelo medo. Subaru rapidamente se lembra da porta que atravessou e percebe que agora está nesse novo e enigmático reino. A realidade se instala, esse é o início de sua provação. A história se desloca brevemente para a entrevista com Hirasaka. O entrevistador pergunta sobre o interior das portas de julgamento. Hirasaka explica que, em seu caso, o interior era um imenso castelo medieval feito inteiramente de ouro. Ele revela que cada porta tem um governante que a administra e que, para passar no julgamento, o jogador deve obter a aprovação desse governante. A cena retorna para Subaru, ainda dentro da porta arco-íris. Ele observa a criatura diante dele e percebe que este deve ser o governante deste lugar. Esse ser supervisionará seu julgamento, e sua jornada agora começou de verdade. Dentro da porta arco-íris, Subaru recorda as palavras de Hirasaka sobre o julgamento. Ele sabe que precisa atacar o governante para provar seu valor, mas o ser diante dele parece monstruoso. Subaru hesita, incerto sobre como poderia sequer acertá-lo. O dono da porta percebe seu silêncio e pergunta por que ele ainda não está se preparando para lutar. Subaru, nervoso, responde que está bem, mas o governante o desafia a iniciar o julgamento imediatamente. Subaru questiona a natureza da porta arco-íris, pois nunca ouvirá falar dela antes. Vanquish, pouco impressionado com sua hesitação, demonstra seu imenso poder com um movimento repentino que aterroriza Subaru. O protagonista começa a duvidar de sua capacidade de sequer tocar no governante. Quando o governante ordena que Subaru ataque novamente, suas pernas tremem, e Vanquish começa a questionar como alguém tão inseguro foi escolhido para esta porta. Para pressioná-lo ainda mais, Vanquish faz várias espadas caírem perto dele e ordena que escolha uma e lute. Ele oferece ao garoto uma escolha: lutar e se fortalecer ou sair pela porta atrás dele e voltar para sua antiga vida. Tremendo e sobrecarregado, Subaru encara sua decisão definitiva. Subaru estende a mão para a maçaneta da porta para sair, mas, no momento em que começa a girá-la, o governante o impede. Vanquish parece intrigado pelo fato de Subaru, que antes ansiava por poder e mudança, agora estar disposto a retornar à vida da qual queria escapar. A intervenção do governante força o garoto a enfrentar seu próprio medo e incerteza. Dominado pelo temor, o protagonista decide abandonar o julgamento e tenta abrir a porta para fugir. O governante, decepcionado com sua retirada, o chama de inseto. Essa palavra atinge um ponto sensível, pois Subaru se lembra de todas as vezes em que foi humilhado e ridicularizado com esse termo. Sua raiva reprimida explode, e ele começa a esmurrar a porta furiosamente, gritando suas frustrações. Tomado pelo ódio e pela indignação, ele se volta contra Vanquish, acusando-o de crueldade e arrogância por usar seu poder para zombar e menosprezá-lo.
O dono da porta apenas sorri, provocando ainda mais a ira de Subaru. Movido pelo ódio e pela resistência, Subaru golpeia o rosto de Vanquish com toda a força que possui. O impacto carrega uma energia bruta intensa. Vanquish observa o golpe e confirma que Subaru passou no julgamento, explicando que sua raiva se transformou em poder. Então, Vanquish se aproxima de Subaru, e de repente, morde seu ombro, transferindo seu próprio poder para ele. A mordida causa uma dor excruciante, e, em um ato instintivo de retaliação, Subaru morde Vanquish de volta, completando a transferência. Vanquish anuncia que Subaru passou na provação e agora é oficialmente um jogador. Apresentando-se formalmente, ele garante a Subaru que se encontrarão novamente. Logo em seguida, uma notificação aparece diante do protagonista, informando que ele recebeu a habilidade Sangue Antigo, nível 1 e que a porta desaparecerá em 30 segundos. O chão sob seus pés começa a ruir, e o medo toma conforme os escombros caem ao seu redor. Lutando para se mover, ele percebe que precisa escapar rapidamente. Do lado de fora da porta, os jogadores de nível cobre observam a porta arco-íris se desfazendo. Eles assumem que Subaru falhou no julgamento e começam a zombar dele, chamando-o de perdedor. No entanto, no meio de suas risadas, Subaru emerge dos destroços, vivo, e como um jogador. Ao sair da porta arco-íris, seus olhos brilham com intensas cores vibrantes, capturando a atenção dos dois jogadores de nível cobre próximos. O choque deles logo se transforma em hostilidade quando Saari, um dos jogadores, acusa Subaru de ter roubado sua chance com a porta. Enfurecido, Saari avança com sua espada, pronto para atacar. Para a surpresa de todos, Subaru desvia do golpe sem esforço, movendo-se com uma precisão surreal, como se o mundo ao seu redor estivesse em câmera lenta. Savatari, o outro jogador, desfere mais ataques, mas Subaru evita cada um deles com uma facilidade impressionante. A luta toma um rumo inesperado quando Subaru agarra a mão de Saari no meio de um golpe, interrompendo completamente sua movimentação. Frustrado, Saari solta um soco diretamente no rosto do protagonista. Subaru se prepara para o impacto, mas sente apenas uma leve dor. De repente, uma tela luminosa surge diante dele, surpreendendo-o. Ela exibe uma barra de HP, revelando sua vitalidade em um 55173 após o soco. A interface explica que, se seu HP chegar a 0, ele ficará incapacitado. Subaru rapidamente compreende que precisa se proteger e lutar estrategicamente para evitar perder HP. Pela primeira vez, ele vê o mundo como se fosse um jogo. Desde a barra brilhante de HP até os detalhes do menu, tudo parece surreal, mas ao mesmo tempo poderoso. Ele começa a entender que essa é a forma como os jogadores enxergam sua realidade, e agora, ele pertence completamente a esse mundo. Saari e Savatari também percebem a transformação de Subaru. O fato de ele ter se tornado um verdadeiro jogador irrita Savatari, que, frustrado por não conseguir ferir alguém que considerava inferior, invoca sua habilidade mais poderosa, Rosa Escarlate. Subaru se prepara para o ataque enquanto Savatari lança seu golpe com ainda mais força. A investida é esmagadora, embora Subaru consiga bloquear com os braços, o impacto o deixa abalado. Ele teme o pior, acreditando que vai morrer, mas, em vez disso, perde apenas uma parte de seu HP. Verificando a tela brilhante à sua frente, Subaru percebe que sua vitalidade caiu para um 21173. O pânico começa a crescer dentro dele. Se continuar recebendo golpes desse tipo, sua barra de HP logo chegará a 0, decretando sua derrota. Por outro lado, Savatari está chocado. Seu poderoso ataque Rosa Escarlate, forte o suficiente para destruir um carro, mal fez diferença na vitalidade de Subaru. Essa revelação o deixa inquieto. Seu companheiro percebe a gravidade da situação e o aconselha a recuar, alertando que o poder da porta arco-íris pode ser ainda maior que o de uma porta dourada. No entanto, tomado pelo orgulho e pelo medo do potencial de Subaru, Saari se recusa a fugir. Ele insiste que precisam matá-lo agora, enquanto ele ainda está no nível 1, pois teme que, se Subaru ficar mais forte, ninguém conseguirá detê-lo. Enquanto os dois discutem, Subaru sente a intenção assassina deles e decide fugir. Mas, antes que consiga escapar, o companheiro de Saari usa uma habilidade chamada Ashvi, prendendo Subaru em fios metálicos inquebráveis, imobilizando-o completamente. Subaru observa em horror enquanto Savatari se aproxima, espada em punho, pronto para desferir o golpe final. O desespero alimenta os pensamentos do protagonista. Ele sabe que precisa usar uma habilidade para se salvar, mas não tem ideia de como fazê-lo. No instante em que Savatari investe contra ele, algo instintivo dentro de Subaru se ativa. De repente, 4 espadas emergem de seu corpo, formando um escudo protetor. As lâminas bloqueiam o ataque de Saari, surpreendendo a todos, inclusive o próprio Subaru. Essa habilidade ativada involuntariamente o salva, provando que o poder concedido pela porta arco-íris pode ser ainda mais formidável do que ele imaginava. Subaru considera usar molde de sangue contra Savatari, mas hesita. Frustrado, ele clama por ajuda de Vanquish. Momentos depois, Vanquish aparece, avisando que essa será a última vez que irá auxiliá-lo. Ele explica que molde de sangue permite a Subaru manipular o estado do sangue por 10 segundos e revela que as espadas que Subaru invocou foram formadas a partir de seu próprio sangue.
Vanquish encoraja Subaru a descobrir o resto por conta própria e diz que ele deve canalizar seu ódio, usando como arma contra seu oponente. Com essas palavras, Vanquish desaparece e as espadas de Subaru somem junto com ele. Savatari aproveita a oportunidade para atacar novamente com sua lâmina. O protagonista desvia por um triz, mas seu oponente não recua, acusando de roubar a porta deles e matar seu amigo. Subaru se defende, argumentando que tudo aconteceu porque eles tentaram matá-lo primeiro. Savatari responde com desprezo, afirmando amargamente que, se Subaru simplesmente tivesse morrido, nada disso teria acontecido e seu amigo ainda estaria vivo. Essas palavras inflamam uma raiva profunda dentro de Subaru, alimentando sua determinação para lutar. Os dois guerreiros avançam um contra o outro. Savatari ataca primeiro, mas Subaru contra-ataca com um golpe devastador, destruindo a espada de seu adversário. Com a lâmina quebrada, Savatari fica vulnerável. Subaru aproveita a abertura e desfere um golpe avassalador, atingindo com toda a sua força. O impacto do ataque lança Savatari pelos ares antes de jogá-lo brutalmente contra o solo, criando um estrondo ensurdecedor. Antes que Subaru possa finalizar a luta, um dos amigos de Sari usa fios para erguer o companheiro ferido e o carrega para longe. Enquanto fogem, o amigo de Savatari, ainda em choque, percebe que Subaru drenou todo o HP de Savatari com um único golpe. Essa realização confirma uma verdade inquietante: o poder da porta arco-íris supera de longe o de uma porta dourada. O que torna tudo ainda mais surpreendente é que Subaru ainda está apenas no nível 1. Enquanto isso, Subaru permanece imóvel no campo de batalha, sentindo a adrenalina ainda pulsando dentro dele. Pela primeira vez, ele compreende totalmente a extensão de seu novo poder. Ele derrotou um oponente forte, e essa vitória enche seu coração com uma mistura de alívio e determinação. Na manhã seguinte, a polícia chega a uma cena macabra. Um jogador de nível cobre foi encontrado partido ao meio no meio da rua. A precisão brutal do ataque os deixa perplexos, pois não parece algo que um humano poderia ter feito. Alguns especulam que pode ser obra de um monstro. Em meio à confusão, Hirasaka chega à cena, calmo, mas atento. Ele garante aos oficiais que investigou a área minuciosamente e não encontrou indícios da presença de uma criatura do submundo. A polícia agradece sua assistência, aliviada por contar com sua experiência. Ao examinarem o corpo, encontram o cartão de registro do jogador, identificando como Kunizaki Sharu, um jogador de nível cobre. A expressão de Hirasaka se torna sombria. Cortar um jogador ao meio com tal precisão só poderia ser feito por alguém com a força de pelo menos um jogador de nível prata. Essa conclusão o perturba profundamente. Um único nome ecoa em sua mente, e ele se pergunta se realmente poderia ser a pessoa que imagina. No entanto, Hirasaka rapidamente descarta a ideia. Agora não é hora para suspeitas ou conflitos internos. A prioridade é clara: encontrar o culpado e destruir o maior número de portas possível antes que o relógio celeste atinja 0. Enquanto isso, Taiga vai até o quarto semelhante a uma jaula onde Subaru costuma ficar, mas, para sua surpresa, ele não está lá. O amanhecer se aproxima, e sua ausência parece estranha. Um lampejo de inquietação surge dentro dele. Pegando o celular, ele verifica se Subaru viu sua última mensagem. Ao desbloquear o telefone, um alerta de notícia chocante aparece na tela. Um jogador de nível cobre foi morto por outro jogador 2 horas atrás. Taiga congela, encarando a notificação em descrença. Ele se pergunta quem poderia ter feito algo tão brutal. No entanto, ao ler mais detalhes, as peças começam a se encaixar. O jogador morto era um dos 3 que haviam intimidado Subaru. A realização atinge Taiga como um soco no estômago. Subaru foi o responsável. A raiva cresce dentro dele, quente e cortante. Se Subaru realmente se tornou um jogador, significa que ele cruzou uma linha que Taiga queria protegê-lo de ultrapassar. O pensamento de Subaru entrar nesse mundo enche Taiga de frustração. Enquanto isso, Subaru chega à cidade de Shinagawa, onde se encontra diante da imponente sede da Federação de Jogadores do Japão. Essa prestigiosa organização supervisiona todos os portões que surgem no país e gerencia o registro de novos jogadores. Ele respira fundo. Sua jornada está apenas começando. Estar ali parecia surreal para Subaru. A visão de jogadores experientes caminhando com confiança pelos movimentados corredores enchia seu coração de admiração e entusiasmo. No balcão de registro para novos membros, uma recepcionista animada saudava o grupo de jogadores recém-despertos e os incentivava a se cadastrarem. Ela explicava as regras. No Japão, é ilegal invadir portões sem ser um membro registrado da federação. Os jogadores só podem subir de nível entrando nos portões e superando seus desafios. Para qualquer um que aspire a ficar mais forte, o registro não é apenas um requisito, mas o primeiro passo para desbloquear seu verdadeiro potencial. Em meio ao ambiente vibrante, os pensamentos de Subaru vagavam até o recente assassinato do jogador de nível cobre. O caso havia se tornado de grande repercussão, segundo as regras, apenas outro jogador tinha autoridade para investigar crimes desse tipo. Dada a gravidade da situação, era quase certo que um jogador de nível ouro seria designado para resolver o caso. A possibilidade deixava Subaru inquieto. Se Taiga fosse o responsável por descobrir a verdade, ele sabia que estaria em sérios apuros. A única saída, ele percebeu, era crescer mais rápido.
Abrindo o maior número possível de portões, poderia subir de nível antes que Taiga descobrisse a verdade. E se Taiga descobrisse? Subaru prometeu a si mesmo que estaria pronto. Ele precisaria de força, não apenas para sobreviver, mas para enfrentar seu meio-irmão de igual para igual. No balcão de registro, a recepcionista o cumprimentou com um sorriso e começou a explicar as regras básicas, que ele já conhecia de suas pesquisas noturnas em um cibercafé. Ela pacientemente detalhou que os jogadores podem subir de nível ao limpar portões e que a quantidade de estrelas em um portão indicava sua dificuldade. Concluir um portão concedia estrelas, que poderiam ser trocadas por dinheiro. Foi então que Subaru se lembrou da estrela que pegou no dia anterior, a que Saari deixou cair enquanto era carregado por seu amigo. Sem dinheiro algum, ele decidiu arriscar. Hesitante, mas desesperado, Subaru entregou a estrela à recepcionista e perguntou se poderia trocá-la por dinheiro. Seu rosto corou de vergonha. Vender uma estrela era quase uma admissão pública de sua pobreza. No entanto, a reação da recepcionista não foi a que ele esperava. Seus olhos se arregalaram em choque ao examinar a estrela. Com um tom alarmado, ela perguntou onde ele a havia conseguido. Pego de surpresa, Subaru hesitou antes de responder que acabará de se tornar um jogador e havia limpado um portão. A recepcionista então lhe deu uma notícia assustadora: ele havia cometido um grande erro. Segundo as regras, limpar um portão antes de se tornar um jogador era ilegal e poderia resultar em uma multa de 1 milhão de ienes ou até 5 anos de prisão. O pânico tomou conta de Subaru ao perceber a gravidade do que havia feito. A cena então se deslocou para uma delegacia de polícia movimentada, onde Taiga, um dos 7 jogadores de nível ouro do Japão, fazia sua entrada. Sua presença imponente imediatamente chamou a atenção de todos. O oficial da recepção não conseguiu esconder sua surpresa e perguntou a Taiga o que ele fazia ali. Taiga não perdeu tempo com formalidades. Ele estava ali para investigar o assassinato de grande repercussão ocorrido no dia anterior. Com uma expressão séria, solicitou acesso às provas, explicando que havia algo importante que precisava verificar. Enquanto isso, Subaru conseguiu trocar sua estrela por dinheiro, graças à bondade da recepcionista, que resolveu dobrar as regras apenas desta vez. Ela lhe transferiu 1 milhão de ienes. Subaru aprendeu que uma estrela valia 100 mil ienes e que 5 estrelas poderiam chegar a 10 milhões de ienes. Motivado por essa descoberta, ele decidiu perseguir seu sonho e trabalhar duro para subir de nível. Com sua recém-adquirida fortuna, Subaru se permitiu um momento de transformação. Ele foi a um salão de cabeleireiro, abandonando seu visual desgrenhado e descuidado por um corte elegante e afiado. Depois, gastou dinheiro em roupas de grife. Finalmente, entrou em um café aconchegante para se dar ao luxo de um caramel macchiato, algo que nunca havia experimentado antes. Subaru se recostou na cadeira e saboreou o simples prazer de beber um café vestindo roupas sofisticadas. O sabor quente e doce trouxe lágrimas aos seus olhos. Havia tanto tempo que ele não sentia algo tão reconfortante. Enquanto desfrutava do momento, memórias de seu passado o inundaram. Ele se lembrou dos anos implacáveis em que trabalhou como um escravo para seu irmão e seus pais, seus sonhos enterrados sob as expectativas deles. Mas hoje, pela primeira vez, ele sentia o peso da liberdade se dissipando. A sensação era embriagante. No entanto, Subaru rapidamente recuperou o foco. Aquilo era apenas o começo. Ele planejava voltar para outro café, mas só depois de limpar um portão e subir de nível. Sua missão o aguardava, e ele estava determinado a crescer. Enquanto sonhava com seu futuro, algo o fez congelar. Taiga estava diante dele, sua expressão tomada pela fúria. Antes que Subaru pudesse reagir, Taiga o agarrou pela gola da camisa e o arrastou para fora do café. A tensão era sufocante, mas Subaru se recusou a se encolher. Convocando sua habilidade molde de sangue, ele canalizou seu próprio sangue para formar uma corda grossa. Com um movimento ágil, ele a usou para amarrar 3 veículos próximos, planejando lançá-los contra Taiga em um contra-ataque desesperado. No entanto, no momento em que estava prestes a atacar, seus olhos captaram algo ao lado. Uma mãe aterrorizada segurava seu filho nos braços, ambos paralisados pelo caos que se desenrolava diante deles. Subaru hesitou. Esperou que eles saíssem do caminho. Os preciosos segundos passam rapidamente. Antes que perceba, o limite de 10 segundos de sua habilidade molde de sangue expira. A corda se dissolve no nada, deixando Subaru vulnerável e desarmado contra a fúria de Taiga. O segredo de Subaru foi revelado. Taiga agora sabe que ele é um jogador. A fúria arde nos olhos de Taiga enquanto ele avança contra Subaru. Como um jogador de nível 1, Subaru tem plena consciência das chances impossíveis contra um dos jogadores de nível ouro mais poderosos do país. No entanto, algo se acende dentro dele e ele se prepara para enfrentar seu maior medo. A luta entre os irmãos causa um congestionamento. Uma mulher sentada em seu carro pergunta a um transeunte o que está acontecendo. Ele responde que um jogador de nível ouro está descontrolado e a alerta para abandonar o carro e fugir. Agora, os irmãos estão frente a frente. Subaru pergunta a Taiga como ele descobriu sua localização. Em vez de responder, o homem desfere um soco. O protagonista percebe que ele deve ter descoberto através do GPS do celular, mas isso não importa agora. Taiga ativa sua habilidade Golden Arm e anuncia que Subaru vai morrer.
Subaru fecha os olhos de repente e tenta entrar em contato com Vanquish. Sua habilidade molde de sangue usa mana para manipular sangue, então, se ele se deixar levar, drenará toda a sua mana rapidamente. Mas Subaru não se importa com isso no momento, ele só precisa pensar em sobreviver. Sem aviso, Taiga lança seu Golden Arm diretamente contra ele, mas Subaru consegue se esquivar. Ele sabe que precisa encontrar uma maneira de usar sua habilidade molde de sangue antes mesmo de conseguir atacar. Taiga surge atrás dele e lança outro golpe, forçando Subaru a escapar por um triz. Ele sabe que, se for atingido uma única vez, morrerá. Taiga fica irritado e o chama de patético por depender de uma habilidade assim. Ele pensa que só precisa encurralá-lo. No entanto, Subaru repentinamente se envolve em uma fumaça vermelha e aparece atrás do irmão, usando seu ódio como combustível. Seu soco, contudo, não é forte o suficiente e ele acaba ferindo o próprio pulso. Esse mesmo golpe derrotou Savatari com um único golpe, mas não teve efeito algum contra seu irmão. Enquanto ainda sente a dor, Taiga atinge Subaru com um golpe devastador, drenando quase toda a sua vida. Mas Subaru não está pronto para desistir. Ele usa sua fumaça para cegar Taiga e o atinge com o sangue mais denso que pode criar. Para seu choque, isso não tem efeito sobre o jogador de nível ouro. A diferença de poder entre eles é colossal. Subaru percebe que não pode derrotar seu irmão, não importa o que tente. Taiga sabe que precisa matá-lo agora, pois, se Subaru subir de nível, pode se tornar um problema no futuro. Ele o atinge com toda a força, mas, surpreendentemente, Subaru não sofre dano algum. Ao olhar para baixo, Subaru percebe um tipo de airbag feito de sangue, pelo menos é o que ele pensa. Na realidade, ele criou uma substância pegajosa com seu próprio sangue. Taiga tenta desesperadamente se livrar da substância, mas não consegue. O efeito do molde de sangue dura apenas 10 segundos, então Subaru sabe que precisa dar tudo de si sem pensar no gasto de mana. Ele cria várias outras bolhas de sangue e as lança contra o irmão. Taiga, furioso, pergunta se Subaru realmente acha que venceu. Mas o protagonista responde que nem está pensando nisso, ele só quer sobreviver, e vai conseguir. Com a mana que lhe resta, ele cobre o próprio corpo com o sangue pegajoso e usa uma corda para escapar. Quando a duração da habilidade termina, ele cria uma cortina de fumaça para impedir que Taiga o persiga. Taiga está furioso por tê-lo deixado escapar e promete caçá-lo e acabar com sua vida. Subitamente, ele sente uma presença avassaladora ao seu redor. Ao olhar, percebe que os 3 principais jogadores de nível ouro estão se aproximando. Ele tenta dizer que não tem tempo para explicar o que está fazendo, mas, antes que possa se mover, é acorrentado por correntes douradas. Taiga não consegue acreditar que os melhores jogadores de nível ouro estão atrás dele. Hirasaka aponta sua espada para ele e diz que estão apenas o restringindo. Enquanto isso, Subaru está à beira da morte. Ele tem apenas 5 pontos de vida e 2 de mana restantes. Não conseguiu acertar um único golpe no irmão e sabe que, se Taiga o encontrar novamente, estará acabado. Suas roupas também estão rasgadas, e o restante de seus pertences está no café. Ele sabe que, para conquistar sua liberdade, precisará lutar e se tornar mais forte. Em outro local, um grupo de jogadores discute com uma garota sobre a reserva de um portal. Ela tenta explicar que já fez a reserva, mas eles não ouvem. Quando a discussão começa a ficar mais intensa, ela sorri, pronta para lembrá-los de quem realmente é. Seu nome é Sayaka, uma jogadora de nível cobre. Os garotos zombam dela e a derrotam facilmente. Eles perguntam seu nível, e ela responde que está no nível 8. O jogador que a derrotou está no nível 13, e ela sequer conseguiu enfrentá-lo sozinha. Outro jogador sugere que ela apenas ceda o portal, já que, segundo ele, a sobrevivência é para os mais fortes. No entanto, Sayaka se mantém firme e responde que já sabe disso, e é exatamente por esse motivo que não pode se dar ao luxo de perder. Enquanto um dos homens se prepara para atacá-la, ele é interrompido por uma voz. Subaru entra em cena e pergunta se eles estão decidindo quem pode entrar na porta com base na sobrevivência do mais forte. Com calma, ele pergunta se também pode participar. O homem fica irritado e tenta empurrá-lo para longe, mas Subaru imediatamente usa sua habilidade, fazendo o agressor cair no chão. Com uma expressão séria, ele diz que precisa se tornar mais forte o mais rápido possível. Também revela que está no nível 1. Ao ouvirem isso, os homens pensam que podem derrotá-lo apenas com a diferença de estatísticas. No entanto, Subaru tem lutado contra jogadores poderosos todo esse tempo, então esses caras parecem extremamente lentos para ele. Ele continua derrubando um por um usando apenas seus punhos. O último deles utiliza uma de suas habilidades e saca uma arma, tentando atirar em Subaru, mas este simplesmente bloqueia as balas usando sua habilidade molde de sangue, em seguida, destrói esse oponente também. Enquanto isso, Sayaka observa a cena, chocada, perguntando-se quem ele é. Com base em suas habilidades, ela pensa que ele deve ser um jogador de nível ouro. Subaru tira a roupa de um dos homens e entra na porta vestindo um moletom. Antes que Sayaka consiga entender o que está acontecendo, ele já roubou sua entrada. Essa é a primeira vez que Subaru entra em uma porta e ele acha o lugar impressionante. De repente, Sayaka abre o portal e entra atrás dele. Assim que atravessa, ela tranca a porta,
tornando impossível escapar sem derrotar o chefe. Ela solta uma risada maligna e diz que os homens lá fora não poderão entrar nem depois de acordarem. Enquanto isso, Subaru fica parado, sem saber como reagir. Ele diz que ganhou a porta de forma justa, mas ela argumenta que originalmente a havia reservado para si mesma. Todas as portas são listadas em um site, e os jogadores podem reservá-las antecipadamente. Subaru se desculpa e explica que é sua primeira vez dentro de um portal, e que precisa subir de nível e sair rapidamente. Então, ele pergunta se ela o deixaria ajudar a limpá-lo. Sayaka permite, já que ele a ajudou, mas, mais do que isso, porque sabe como é difícil tentar ficar mais forte. Os dois fazem um acordo para dividir a recompensa em uma proporção de 70-30. Como Subaru está sendo acusado de assassinar um jogador, ele não quer revelar seu nome real, então se apresenta como Vanquish. Enquanto Sayaka se prepara para limpar o portal animadamente, uma pedra voa em sua direção. Subaru tenta avisá-la, mas ela rapidamente bloqueia o ataque. Os inimigos dentro do portal finalmente chegaram. Sayaka sorri e pede a Subaru que a deixe lidar com a situação. Os jogadores conseguem lutar contra as criaturas do submundo graças ao aumento de força física e habilidades concedidas pelas portas. Enquanto a garota derrota os monstros, Subaru assiste, impressionado. Depois de colocar todas as criaturas para dormir, ela se vira e pergunta o que ele achou. Orgulhosa, explica que sua habilidade se chama Instant Void, permitindo que ela atordoe qualquer inimigo por 3 segundos ao acertá-lo. No entanto, ela não pode usá-la em lutas de longo alcance, mas é excelente em combate corpo a corpo. De repente, todas as criaturas se levantam novamente. Sua habilidade só as atordoa por 3 segundos, e ela se esqueceu de finalizá-las nesse período. Desesperada, ela começa a gritar por ajuda. Subaru, ainda obedecendo suas ordens, percebe que sua habilidade também tem uma duração limitada, assim como o molde de sangue. Como Sayaka está no meio da luta, ele não pode usar suas lâminas sem arriscar feri-la, então decide fazer outra coisa. Usando seu molde de sangue, ele cria cordas longas e resistentes que envolvem os pescoços dos monstros, apertando até que eles sufocam e caem. A cada inimigo derrotado, Subaru sobe de nível, alcançando o nível 4. Sua habilidade molde de sangue também melhora, aumentando sua duração para 15 segundos. Suas feridas da luta contra Taiga se curam completamente, e seu HP e MP são totalmente restaurados. Sayaka, que só o conhece pelo nome Vanquish, fica impressionada com seu poder. Subaru elogia sua habilidade em troca, mas ela minimiza suas próprias capacidades. Ele então lhe dá um conselho: usar seu Instant Void a cada 3 segundos em batalhas individuais para manter a vantagem. Sayaka percebe que essa estratégia pode torná-la quase imbatível. Logo, eles percebem mais criaturas escondidas em um riacho próximo. Sayaka avança e mira em um dos monstros, aplicando o conselho de Subaru com um timing preciso. Ela o derrota facilmente. Animada, chama o restante das criaturas escondidas e começa a eliminá-las uma a uma. Enquanto Sayaka lida com os inimigos menores, uma figura imensa se aproxima. É o chefe do portal, um Goblin Chief de nível 17, acompanhado por um Lord Cobalt de nível 12. Subaru diz a Sayaka para continuar enfrentando os outros enquanto ele enfrenta o chefe sozinho. Os dois inimigos avançam contra Subaru usando uma habilidade de nível 2 chamada Forage. O ataque é extremamente poderoso e poderia ter sido fatal, mas Subaru se defende criando um Blind Shield. Sua habilidade aprimorada se mantém firme, permitindo que ele sobreviva ao impacto. Enquanto isso, Sayaka continua eliminando os monstros menores. Para ela, suas habilidades de nível 8 parecem insignificantes contra um inimigo arqueiro da classe prata tão forte. Subaru luta contra o chefe enquanto o Goblin Chief utiliza habilidades de arqueiro de longo alcance, enquanto o Cobalt confia em ataques rápidos e evasivos. A combinação implacável impede Subaru de desferir um contra-ataque forte. O chefe então usa uma habilidade chamada Perforation, um golpe poderoso capaz de perfurar até mesmo o Blind Shield de Subaru. Preso no ataque, Subaru se prepara para o pior. De repente, Sayaka aparece e atinge o Cobalt diretamente no rosto, usando sua habilidade Instant Void. Subaru fica chocado, pois essa habilidade só deveria funcionar com uma diferença de nível de 3. Logo, fica claro que Sayaka derrotou todos os outros monstros e subiu de nível. Subaru aproveita o momento e forma uma corda de sangue para amarrar o Cobalt e matá-lo instantaneamente. Com a vitória, ele sobe para o nível 6, restaurando completamente seu HP e MP. Com o Cobalt fora de combate, Subaru foca no Goblin Chief. Ele forma uma mão de sangue e acerta um golpe direto no rosto do arqueiro, matando o chefe com um único ataque. Assim que o chefe cai, Subaru sobe de nível mais uma vez, aumentando a duração da habilidade Molde de Sangue para 20 segundos e melhorando sua eficiência. Juntos, Subaru e Sayaka conseguem limpar o portal com sucesso. Eles terminam a missão e têm apenas 30 segundos para sair antes que o portal colapse. Do lado de fora, os jogadores que os intimidavam esperam, surpresos ao ver a dupla emergir tão rapidamente. Normalmente, limpar um portal de 2 estrelas leva pelo menos 2 horas, mas Subaru e Sayaka terminam em apenas 15 minutos. O tempo restante do portal é usado para retroceder o relógio do céu, um mecanismo crucial que impede o mundo de acabar.
Todos sabem que, se o relógio zerar, o mundo colapsará, e apenas os jogadores podem estender o tempo ao limpar portais. Os valentões, antes hostis, agora estão impressionados. Eles reconhecem que um portal como esse só poderia ser limpo por alguém de nível 9 ou superior e ficam impactados com o feito. Eles elogiam Subaru por sua força e vão embora sem criar mais conflitos. A mudança repentina de comportamento os deixa intrigados, mas Sayaka explica que provavelmente agora tem medo do poder de Subaru. A dupla recebe 2 estrelas como recompensa. Subaru sugere que as estrelas sejam registradas no nome de Sayaka, o que a deixa desconfiada sobre sua identidade. Mais tarde, enquanto comemoram um sucesso em um café, Sayaka pergunta se Vanquish é seu nome verdadeiro. Também questiona como ele pode ter tanto poder sendo um jogador de nível 1, mas deixa claro que não está julgando, apenas curiosa. Sayaka confessa que é grata a Subaru por tê-la salvado e expressa o desejo de limpar mais portais juntos como equipe. Subaru finalmente revela seu nome verdadeiro e concorda em ser seu parceiro em futuras missões. Ele compartilha os eventos dos últimos 2 dias, e Sayaka percebe que sua situação é ainda pior do que imaginava. Ela reconhece que Subaru precisa ficar mais forte para enfrentar seu meio-irmão, Taiga. Em troca, ela compartilha sua própria história. Sayaka tem 2 irmãs que são jogadoras de nível prata. Uma delas faz parte do mesmo time, mas a excluiu por ser mais fraca. Agora, ela está determinada a provar que pode ficar mais forte. Com desafios e ambições em comum, os 2 fazem um pacto para ajudar um ao outro a crescer e alcançar seus objetivos. Enquanto isso, a cena muda para Hirosaka e os outros jogadores de nível ouro na sede da guilda. Eles mantêm Taiga sob restrição, o que cria uma escassez de jogadores ouro necessários para limpar portais de 5 estrelas. Hirosaka sugere incluir jogadores de nível cobre para ajudar nesses desafios de alto nível. Ele informa ao grupo que há 7 portais de 5 estrelas atualmente em Tóquio, todos exigindo atenção imediata. Um dos jogadores mais bem classificados anuncia que o Team Julieta, liderado pela jogadora de nível 38, Izaki Julieta, assumirá a responsabilidade pelos portais em Muro City. Subaru e Sayaka cruzam caminho com a equipe de nível prata na sede da guilda e ficam curiosos sobre seu destino. Sayaka aconselha Subaru a se concentrar em resgatar suas estrelas e reservar seu próximo portal. Coincidentemente, eles escolhem um portal localizado em Muro City, o mesmo destino do Team Julieta. O portal para o qual estão indo é um portal de 2 estrelas, localizado no topo de uma escadaria. A cena muda para um momento tenso. Sayaka está no colo de Subaru, coberta de sangue, com ferimentos graves. A fúria de Subaru é palpável enquanto ele silenciosamente jura destruir quem quer que tenha machucado. A narrativa volta ao momento antes da batalha. A dupla segue para o portal recém-reservado. Subaru pergunta sobre sua natureza, e Sayaka explica que eles podem entrar e sair livremente enquanto o portal permanecer destrancado por dentro. Eles chegam à entrada, marcada por uma enorme escadaria em espiral, que parece perfeita para as habilidades de Sayaka. Liderando o caminho, ela começa a subir, enquanto Subaru tranca o portal atrás deles para iniciar a missão. Assim que a missão começa, inimigos esqueléticos surgem abaixo da escadaria. Subaru percebe uma luz sinistra no fundo, que suspeita pertencer ao chefe do portal. Milhares de esqueletos começam a subir em enxames. O primeiro deles avança contra Sayaka, mas Subaru a protege com seu Blind Shield. Ela reage rapidamente, destruindo o esqueleto com um golpe certeiro. Ambos percebem que todos os inimigos têm nível acima de 10, com o portão trancado, será necessário eliminar cada um deles antes de poderem sair. Subaru assume a defesa, aconselhando Sayaka a focar em atacar os inimigos um por um. No entanto, ele sente que o chefe é muito mais poderoso do que o oponente anterior. Subaru sugere que alternem seus esforços para descansar, mas ela insiste que subir de nível a revigora, tornando as pausas desnecessárias. Ela o encoraja a lutar com toda a força até que também suba de nível. Inspirado, Subaru usa seu MP para liberar uma Blind Tide, uma onda de sangue que varre a escadaria, aprisionando milhares de esqueletos em um único ataque. Sayaka aproveita a oportunidade, eliminando inúmeros inimigos dentro da maré e subindo para o nível 14. Com o número de adversários reduzido, Subaru avança para acabar com os esqueletos restantes. Seus esforços implacáveis o levam ao nível 16. Sayaka elogia suas habilidades, mas, enquanto fala, um esqueleto se aproxima sorrateiramente por trás dela. Subaru reage rapidamente e o elimina. Ambos concordam que, no ritmo atual, podem alcançar o andar mais baixo enquanto continuam subindo de nível. Conforme descem, a inquietação de Subaru em relação ao chefe aumenta. Quando finalmente chegam ao térreo, ele atinge o nível 19, enquanto Sayaka sobe para o nível 20. Eles então enfrentam o chefe, um esqueleto colossal de nível 29 conhecido como Imperatriz Tardia Judite. Seus ataques de longo alcance e movimentos erráticos a tornam uma adversária assustadora. Subaru percebe que precisa assumir a liderança nesta luta. Judite ataca sem parar, mas ele usa seu sangue como escudo para desviar dos golpes. Logo, ambos percebem que não conseguirão se aproximar dela enquanto os ataques continuarem. Subaru nota que Judite está usando o MP para alimentar seus movimentos e se pergunta se sua habilidade molde de sangue poderia ser eficaz contra ela.
Ele descarta a Instant Void de Sayaka devido à grande diferença de nível e decide agir sozinho. Antes de atacar, Subaru olha para sua parceira e se lembra da promessa que fizeram de crescer juntos. Se ele derrotar Judite sozinho, Sayaka não receberá os pontos de experiência necessários para se manter no mesmo nível que ele. Com isso em mente, ele decide bloquear os ataques da chefe e dar a Sayaka a chance de atacá-la diretamente. Usando o molde de sangue, Subaru imobiliza Judite, criando uma abertura para que Sayaka avance. Com precisão e velocidade, ela desfere múltiplos golpes no rosto da chefe. Enquanto ataca repetidamente, Subaru a alerta de que sua habilidade expirará em 5 segundos. Sayaka recua no último instante, mas Judite contra-ataca com um golpe violento. Subaru se antecipa e a protege com seu Bland Shield, salvando-a no momento exato. Eles repetem a estratégia, mas, conforme avançam, Judite fala, chocando os dois. A chefe pergunta em voz alta onde Subaru aprendeu aquela habilidade. Sua voz é profunda, perturbadora e cheia de descrença. Ela o acusa de possuir o poder de alguém chamado Vanquish e se enfurece com esse pensamento. Consumindo todo o seu MP, Judite se transforma em uma criatura ainda mais aterrorizante. Ela então libera uma poderosa onda de energia. Subaru a bloqueia usando seu MP, mas o esforço é imenso. Sua energia se esgota rapidamente, deixando-o sem escolha a não ser finalizar a luta imediatamente. Determinado, Subaru transforma seu sangue em uma lança e avança diretamente contra a inimiga. A lança atravessa Judite por completo, fazendo-a colapsar, derrotada. Ele sobe para o nível 21, enquanto Sayaka também ganha pontos de experiência valiosos. No entanto, Subaru não consegue ignorar as implicações das palavras de Judite. Se ela conhecia Vanquish, isso pode significar que os chefes do submundo estão conectados aos mestres dos portais. Ele jura descobrir a verdade na próxima oportunidade. Assim que começam a relaxar, percebem que algo está errado. Não receberam a notificação de desbloqueio do portal. A ansiedade cresce ao pensarem na possibilidade de estarem presos. De repente, uma porta cintilante e multicolorida se materializa diante deles. Subaru fica surpreso, mas Sayaka explica que se trata de uma Trial Door, um evento raro onde jogadores podem obter novas habilidades após concluí-la. Ela menciona que o jogador de nível ouro mais bem classificado já limpou 7 dessas portas e se tornou quase invencível. Movido pela curiosidade e ambição, Subaru decide abrir a porta. No instante em que a porta se abre, um ataque surge do nada. O braço de Subaru é cortado e Sayaka é atingida, caindo violentamente no chão. Chocado e furioso, Subaru olha para a entrada e vê uma figura parada ali. Não é Vanquish desta vez. Ele corre até Sayaka e percebe que ela está sangrando muito. O estranho sorri, zombando dele e chamando-o de inseto. Consumido pela raiva, Subaru jura destruir esse novo inimigo. O atacante dá um passo à frente e se apresenta como Gol King Carrion, um dos subordinados de Vanquish. A batalha está longe de terminar, pois Subaru agora enfrenta um dos servos diretos do misterioso Lord Vanquish. Ele mal pode acreditar que um oponente desse nível está diante dele. Agindo rapidamente, Subaru tenta entrar em contato com Vanquish para informá-lo de que seu subordinado está os atacando. No entanto, para seu espanto, Vanquish desaparece sem responder. Isso o confunde ainda mais, e o subordinado explica que o Lord Vanquish dentro dele não é real, é apenas um mecanismo da técnica molde de sangue. Ele revela ainda que, para completar o teste, Subaru deve infligir uma ferida em seu próprio corpo. Antes que o subordinado possa terminar de falar, Subaru avança contra ele sem hesitar. No entanto, Kion é rápido demais e desvia do ataque com facilidade. Ele diz a Subaru que, se conseguir superar a provação, receberá um dos maiores tesouros de Lord Vanquish, o Cinzelo Divino. Ignorando as palavras do inimigo, Subaru ataca furiosamente com seu Bland VIP. O subordinado fica impressionado com a força do ataque, mas continua confiante de que Subaru jamais conseguirá pegá-lo. Ele revela que tem observado seus movimentos ao lado de Lord Vanquish e sabe que Subaru tem uma habilidade única: a capacidade de se adaptar e replicar os estilos de luta de seus oponentes. Movido pela urgência de salvar sua amiga ferida, Subaru continua avançando e desafia o subordinado a enfrentá-lo diretamente, em vez de fugir. Aceitando o desafio, Kion se engaja em um combate direto. Ele corta a armadura de sangue de Subaru como se fosse papel e o fere no rosto, fazendo-o cair de joelhos com sangue escorrendo. Kion o provoca, dizendo que sua lâmina contém a própria essência de Lord Vanquish, tornando-a imparável. Enquanto o subordinado ridiculariza, ele subitamente sente um golpe de sangue vindo de baixo. Rindo, percebe que Subaru estendeu seu Bland VIP sob seus pés, pegando de surpresa. Ainda mais impressionado, Kion reconhece o potencial de Subaru como guerreiro, mas rapidamente contra-ataca. Ele aparece diante do protagonista e desfere um poderoso soco em seu estômago, seguido por um ataque que o lança vários metros para trás. Caído no chão, Subaru ouve Kion repreendê-lo, perguntando se ele realmente achava que o teste era uma brincadeira. No entanto, o protagonista se levanta mais uma vez, com sangue escorrendo de seu rosto machucado. Consumido por sua determinação de salvar Sayaka, ele reformula sua armadura de sangue usando sua técnica molde de sangue, canalizando seu ódio em puro poder.
Ele lança outro ataque, mas, apesar de sua determinação, a velocidade do subordinado continua sendo superior. Subaru luta para acertar um golpe decisivo. Durante a troca de golpes, Kion corta um dos braços de Subaru com facilidade, atravessando sua armadura como se não existisse. No entanto, para seu choque, Subaru reanexa seu braço usando sua técnica de sangue. O subordinado hesita por um momento, surpreso, mas logo retoma seu ataque implacável, desmembrando Subaru repetidamente. Cada vez que ele perde um membro, Subaru regenera com molde de sangue, apesar do esforço extremo que isso exige de seu corpo. Kion percebe que a obstinação de Subaru o está levando ao limite. Com cada reanexação, sua mana diminui. Ainda assim, Subaru se recusa a cair. O subordinado começa a rir, admirado com a disposição do protagonista de se sacrificar para vencer a luta. Ele se lembra de uma conversa com Lord Vanquish, que mencionou a tenacidade de Subaru, mesmo diante da dor e de probabilidades esmagadoras, ele teve a audácia de contra-atacar. Essa memória o faz rir, e ele começa a admirar a ferocidade do protagonista. De volta ao presente, Kion sorri e diz a Subaru que está começando a gostar dele. No entanto, quando olha bem para o rosto do protagonista, sente um arrepio de terror. Subaru, quase fora de controle, canaliza suas últimas forças para criar uma lança de sangue com sua habilidade molde de sangue. Sem hesitação, ele avança, tentando perfurar diretamente o subordinado. Neste momento, ele não está mais tentando apenas feri-lo, seu único objetivo é matá-lo. Subaru corta Kion ao meio, mas, para sua surpresa, o subordinado não morre. Em vez disso, ele ri e pergunta se Subaru realmente acha que pode pular de nível matando. Subaru o encara furioso e grita para que ele apenas morra logo. Ele está desesperado para levar Sayaka ao hospital, mas não pode fazer isso até sair do portal. Kion suspira e diz a Subaru para não entrar em pânico, explicando que o tempo flui de maneira diferente dentro e fora do portal. Então, pergunta a Subaru como ele pretende sobreviver, já que sua reserva de mana está prestes a se esgotar. Subaru responde que não tem outro plano para vencê-lo, essa era sua única escolha. Ele só quer salvar Sayaka antes de morrer. Ao ouvir isso, Kion parece irritado e pergunta se Subaru está apaixonado pela garota. Subaru começa a chorar e nega, dizendo que não se trata de amor. Ele fez uma promessa a Sayaka de nunca a abandonar, e ela é a primeira amiga que ele fez em toda a sua vida. Kion fica em silêncio. As palavras o atingem profundamente. Ele se lembra de como Vanquish o salvou quando era mais jovem e da promessa que fez de nunca abandoná-lo ou traí-lo. Percebendo seu erro, Kion pede desculpas a Subaru. Em seguida, ele entrega a Subaru o cinzelo divino e lhe concede uma habilidade especial por ter conseguido pular de nível. Confuso, Subaru pergunta por que Kion está lhe dando tudo isso se ele vai morrer de qualquer forma. Kion lembra a Subaru que, como o derrotou, ele limpou o portal com sucesso. Subaru sobe de nível, recuperando toda a sua saúde e mana. Kion então revela que é uma criatura do submundo, da mesma espécie que Lord Vanquish. Ele diz que não tem muito tempo para explicar, mas compartilha algo importante. Se um de seus amigos morrer, Subaru poderá usar uma habilidade chamada Blind Usurper neles. Subaru fica parado, confuso, sem saber o que essa habilidade realmente significa. Antes de desaparecer, Kion diz a Subaru para nunca esquecer suas palavras. A missão do portal chega ao fim, e Subaru evacua com Sayaka. Ele percebe que acabou de limpar uma missão de 2 estrelas. Enquanto isso, o relógio do céu começa a contar o tempo restante, mas Subaru não se importa. Ele pega o telefone imediatamente e liga para uma ambulância para buscar Sayaka. Em outro local, dentro de um portal de 5 estrelas, um grupo de heróis luta desesperadamente contra criaturas do submundo. A equipe é liderada por Mr. Shula, que observa horrorizado enquanto seus companheiros de equipe morrem um por um. Eles enfrentam uma baleia voadora de nível 59, que os ataca com poderosas esferas de água. Julieta começa a entrar em pânico, e esse nem é o chefe final. Um dos heróis restantes pergunta qual será o próximo movimento, apontando que eles não podem escapar a menos que a maioria do grupo morra. Julieta o encara friamente, sem hesitação, o apunhala na cabeça, acreditando que sua própria vida é muito mais importante. De repente, uma notificação aparece, a maioria dos jogadores do grupo morreu. Julieta começa a rir, percebendo que agora pode deixar o portal. Os jogadores restantes gritam para ele, implorando para não serem abandonados, alertando que a baleia pode escapar para o mundo real. Ignorando-os, Julieta ordena que segurem a criatura enquanto ele corre para a saída. Quando Julieta finalmente sai do portal, ele recebe uma notificação informando que todos os membros do seu grupo morreram. Antes que possa reagir, um ataque poderoso da baleia o atinge. Ele começa a chorar, percebendo que os jogadores não conseguiram detê-la. A criatura colossal agora escapou do portal e está se dirigindo para a cidade. No mundo real, médicos cuidam de Sayaka enquanto Subaru observa preocupado. De repente, ele recebe uma notificação, a missão de 5 estrelas falhou. Ainda restavam 5.837 horas no relógio da missão, mas, como penalidade, todo esse tempo foi subtraído do relógio do céu. O contador agora mostra apenas 49 dias restantes.
Subaru tenta entender a situação quando ouve gritos à distância. Julieta irrompe no hospital, berrando por ajuda. Ele exige desesperadamente um carro e tenta forçar um médico a levá-lo embora. Ele grita para que abandonem Sayaka, alegando que sua vida é mais importante porque ele é um jogador de nível prata. Subaru dá um passo à frente e coloca a mão no ombro de Julieta, tentando detê-lo. Julieta se vira, furioso, exigindo saber o que Subaru está tentando fazer. Enquanto isso, a enorme baleia se aproxima, sua sombra escurecendo o céu. A Player Federation emite um alerta aos cidadãos de Muro City, informando que uma criatura do submundo escapou do portal. O nível de ameaça é classificado como 5 estrelas, e a Federação tenta evacuar os moradores o mais rápido possível. Subaru entrega Sayaka aos médicos enquanto eles a colocam em uma ambulância. Isso enfurece Julieta, que ameaça matá-lo sem hesitação. Subaru, sem perder tempo, usa sua técnica armadura de sangue para criar um traje de armadura e começa a espancar Julieta impiedosamente. Após imobilizá-lo, Subaru exige saber se a baleia está caçando apenas ele. Julieta, chocado com a força esmagadora de Subaru, explica que criaturas do submundo sempre atacam a área onde o portal foi aberto. Subaru processa essa informação e percebe que, enquanto Julieta estiver vivo, a baleia não vai parar de atacar a cidade. Determinado a acabar com a ameaça aqui e agora, Subaru pressiona Julieta para revelar as habilidades da baleia. Ele responde que a criatura pode invocar água e disparar feixes de laser. Quando a baleia começa a carregar seu próximo ataque, Subaru rapidamente ergue seu Bland Shield, desviando o poderoso laser. Até Julieta fica atônito, sabendo que os ataques da baleia são fortes o suficiente para perfurar escudos de nível prata. Com a baleia pairando no ar, Subaru vê uma oportunidade de atacar sem restrições. Ele salta em direção à criatura e desfere seu Bland Fist Attack, mas o golpe causa pouco dano. A baleia solta um rugido ensurdecedor, quebrando as janelas dos prédios próximos. Subaru pousa no chão, percebendo que essa criatura do submundo é muito mais forte do que ele imaginava. Determinado, ele saca sua espada divina e canaliza toda a sua mana em um único golpe poderoso, justamente quando a baleia dispara uma barragem de mísseis de água. Subaru intercepta e destrói os mísseis de água com seu ataque, mas a criatura ainda está viva. A baleia começa a carregar outro laser, e Subaru sabe que precisa impedi-la. Se a baleia disparar, toda a cidade pode ser destruída. Sem hesitar, ele usa mais um terço de sua mana e lança mais um golpe devastador. Dessa vez, ele consegue derrotar a baleia. A criatura colapsa, e a água que havia invocado cai no chão em forma de chuva. Os cidadãos olham para trás, atônitos, percebendo que alguém derrotou a criatura do submundo. Julieta assiste a cena, incrédulo, perguntando-se se Subaru é o novo jogador de nível ouro. No entanto, Subaru não ganha nenhum nível por derrotar a baleia, pois a criatura foi morta fora do portal. Apesar disso, ele sente alívio por ter protegido a cidade e seu povo. Pensando em Sayaka, ele parte imediatamente para verificar seu estado. Enquanto isso, um senhor grava um vídeo de suas ações heróicas. No hospital, os médicos estão ocupados operando Sayaka. Sua condição parece crítica, e o protagonista tenta alcançá-la, ansioso. Uma única lágrima escorre do olho dela. A cena muda para o necrotério, onde Subaru encara o corpo de sua amiga pela última vez. Dominado pela dor, ele cai de joelhos, culpando-se por sua morte. Foi sua decisão envolvê-la na perigosa missão, e agora sente o peso desse erro. A raiva cresce dentro dele, mas, em meio à tristeza, ele se lembra das palavras de Carrion. Se um de seus amigos morresse, ele poderia usar a habilidade Bland Usurper. O desespero toma conta, e Subaru freneticamente abre o menu do sistema em busca da habilidade. Como está no nível 26, ele desbloqueia Parara, uma habilidade que permite ressuscitar alguém como um Kindred dentro de uma hora após a morte. A descrição é vaga, mas essa é sua única esperança. Sem hesitar, ele ativa a habilidade. O corpo de Sayaka começa a mudar enquanto uma contagem regressiva aparece, diminuindo rapidamente. Se o tempo zerar, a chance de salvá-la será perdida para sempre. Subaru assiste, horrorizado, enquanto os números caem. Quando o cronômetro chega a 0, nada acontece. O pânico toma conta dele, e ele se pergunta se a habilidade falhou. Nesse momento, duas garotas entram na sala, correndo em direção ao corpo de Sayaka e chamando-a de irmã enquanto choram. Subaru as observa em silêncio, chocado, percebendo que devem ser suas irmãs mais velhas e mais novas. Uma delas o nota e se aproxima furiosa, exigindo saber quem ele é. Ainda em lágrimas, Subaru explica que era amigo de Sayaka. A fúria brilha nos olhos da irmã mais velha enquanto ela o empurra contra a parede, acusando de ter arrastado Sayaka para essa confusão. Ela o culpa pela morte da irmã. Seu ódio explode, e ela levanta a mão para golpeá-lo, mas, antes que possa fazê-lo, Sayaka subitamente se senta. Uma aura sinistra emana dela enquanto se levanta. Sua aparência está completamente transformada, até suas roupas parecem diferentes, e seus olhos carregam uma intensidade antinatural. Sayaka olha para sua irmã e ordena que solte Subaru. Então, sem aviso, ela se move para atacar. Subaru reage rapidamente e segura seu braço, chocado com sua força.
Essa não é a Sayaka que ele conhecia. Caindo de joelhos, Sayaka pede desculpas, confundindo ainda mais suas irmãs. Ela explica que Subaru a reviveu como um Kindred usando a habilidade Parara. Ela não tem memória de sua vida passada e agora existe apenas para obedecer aos comandos dele. As duas irmãs recuam, horrorizadas e enfurecidas. Elas avançam contra Subaru novamente, mas Sayaka se coloca à frente e jura eliminá-las em 10 segundos, se necessário. Desesperado, Subaru a impede antes que ela ataque. Usando sua técnica molde de sangue, ele imobiliza as irmãs e foge, levando Sayaka consigo. Enquanto corre, sua mente está em completo caos. As ações de Sayaka não se parecem em nada com quem ela era antes. Suas memórias foram apagadas, e sua personalidade está irreconhecível. Ela pergunta se ele pretende deixar as irmãs vivas, mas Subaru sabe que precisa de respostas. Ele precisa entender o que realmente significa ser um Kindred. Do lado de fora do prédio, algo chama sua atenção. Uma enorme tela exibe uma transmissão de notícias. O vídeo de sua batalha contra a baleia domina a tela, e seu rosto agora está estampado por toda a cidade. Toda a luta se tornou viral. Antes que possa processar a situação, 2 jogadores aparecem de repente diante dele. Um deles é o Du, o terceiro jogador de nível ouro, e o outro é Sekishima, o segundo jogador de nível ouro. Apenas a presença deles já é intimidadora, mas Subaru sente que há alguém ainda mais forte por perto. Os 2 jogadores se dirigem a alguém fora de sua visão, chamando por Hirasaka. Momentos depois, ele aparece, sorrindo com confiança. Hirasaka caminha até Subaru e explica calmamente que ele está sob suspeita de destruir uma instalação comercial perto de Shinagawa City e pelo assassinato de um colega de classe. Com um sorriso perturbador, ele acrescenta que apenas deseja ter uma conversa. Ele é atualmente o jogador mais forte do Japão, alguém que Subaru sempre admirou. Hirasaka diz a Subaru para não ficar nervoso, garantindo que as acusações contra ele já foram retiradas. Enquanto todos estão sentados no carro, Hirasaka explica que essa foi a primeira vez que uma Rainbow Door apareceu no mundo. Ele destaca que Subaru já superou 2 provações e até mesmo reviveu sua amiga. Subaru confirma, em seguida, pergunta sobre as suspeitas anteriores contra ele. Um dos jogadores joga um tablet em sua direção, mostrando imagens da sua batalha contra a baleia. A gravação revela que toda a destruição ao redor do shopping foi registrada do início ao fim, provando que Subaru foi apenas uma vítima, tendo sido alvo de Taiga. Por outro lado, em relação à suspeita do assassinato de Kisaki, eles explicam que a porta que transformava pessoas em jogadores apareceu e o partiu ao meio. Além disso, outros 2 jogadores que estavam na cena testemunharam a seu favor, inocentando Subaru de todas as acusações. Não apenas ele não está mais sob suspeita, mas agora se tornou um herói. As notícias sobre ele derrotando uma criatura do submundo vinda de um portal de 5 estrelas se espalharam rapidamente. Sekishima acrescenta que, após ouvir a história de Subaru, o comportamento misterioso de Taiga agora faz sentido. Taiga só possui a habilidade Golden Arm porque roubou um portal de outro jogador, impedindo que uma segunda porta aparecesse. Isso revelou suas verdadeiras intenções, ele manteve Subaru por perto para roubar seu portal caso ele surgisse novamente. O grupo desce os andares da sede até o 6º subsolo, onde Taiga está preso em uma cela especial projetada para jogadores fora da lei. Quando vê Subaru, Taiga rosna de raiva. Sekishima chuta as grades da prisão e avisa que, com o testemunho de Subaru, a investigação pode prosseguir. Ouvindo isso, Taiga fica ainda mais furioso e ameaça matar Subaru. Sayaka tenta intervir, mas o protagonista a impede. Estranhamente, ele se sente calmo diante do assustador e odioso Taiga. Ao deixarem a prisão, Taiga continua a gritar e se debater em fúria. O Du pergunta a Hirasaka se é realmente sábio deixar Subaru sair assim. Hirasaka tranquiliza o grupo, explicando que pretendem conceder alguns privilégios a Subaru. Enquanto observa um relatório sobre o aparecimento de um portal de 6 estrelas, ele reflete sobre a necessidade de Subaru se tornar ainda mais forte. Mais tarde, Subaru vai trocar as 2 estrelas que ganhou em sua missão recente. A recepcionista informa que ele receberá 3 milhões de ienes pelas estrelas, além de um bônus adicional de 2 milhões de ienes por derrotar a criatura do submundo de 5 estrelas. Ela também lhe entrega um cartão, explicando que ele concede privilégios especiais da Player Federation, permitindo que ele utilize várias lojas de conveniência e hotéis gratuitamente. Enquanto processa todas essas informações, Subaru ouve alguns jogadores conversando atrás dele. Eles o reconhecem pelo vídeo viral e se perguntam qual é seu verdadeiro nível. A recepcionista sorri e diz a Subaru que já informou a todos sobre suas conquistas. Em seguida, pergunta o que ele pretende fazer agora que tem poder, fama e dinheiro. Subaru começa a se perguntar o que realmente deseja. Enquanto isso, de volta à prisão, Taiga causa uma grande comoção. Uma garota aparece e o imobiliza com correntes douradas. Ela é Kinokawa, uma jogadora de nível ouro e a mesma recepcionista que falou com Subaru anteriormente. Usando sua habilidade, ela o prende sem esforço. Taiga fica chocado ao perceber o quão forte Subaru se tornou e reflete amargamente sobre como o subestimou. Sua raiva cresce, e ele começa a culpar o mundo por sua situação. Quando sua fúria atinge o ápice, uma porta sombria começa a se formar atrás dele.
Assim que a porta púrpura aparece, a garota pergunta nervosa o que ele acabou de fazer. No entanto, Taiga parece tão surpreso quanto ela. A porta o chama, dizendo que o mundo nunca o escolherá. Uma mão emerge de dentro da porta, convidando-o para entrar. Embora ainda preso pelas correntes douradas, várias mãos saem do portal e começam a puxá-lo para dentro. A garota tenta detê-lo com outra corrente dourada, mas a energia emanando da porta destrói suas correntes. Seu próprio corpo começa a se desintegrar lentamente. Enquanto isso, a entidade dentro da porta continua a atrair Taiga, oferecendo-lhe poder e instigando-o a destruir o mundo inteiro. Em um hotel próximo, Subaru está deitado no chão, perdido em pensamentos. Sayaka pergunta o que está passando por sua mente. Ele ainda reflete sobre a pergunta que ela lhe fez antes, o que ele pretende fazer a partir de agora. Olhando para ela, ele pergunta como deveria chamá-la, já que usar seu nome verdadeiro parece estranho. Sayaka sugere que ele simplesmente a chame de Saya. Subaru então pergunta se há alguma maneira de restaurá-la ao que era antes. Saya pede que ele lhe mostre seu menu de habilidades. Ao ver que sua próxima habilidade será desbloqueada no nível 35, ela explica que provavelmente uma nova porta surgirá nesse ponto. Ela sugere que ele pergunte aos seres do outro lado do portal se há uma forma de trazer sua amiga de volta. Grato pelo conselho, Subaru decide se concentrar em subir de nível. Imediatamente, os dois se preparam para entrar em um portal. Eles encontram um portal de 3 estrelas próximo à entrada de uma loja. O dono da loja agradece a Subaru por sua ajuda e o chama de Salvador. Enquanto Subaru olha para trás, ele pergunta a Saya se ela vai acompanhá-lo. Ela diz a Subaru que é sua Kindred e que o seguirá por toda a vida. Subaru percebe que a janela de status dela mostra que está no nível 21 e que é capaz de usar a habilidade molde de sangue. No entanto, em vez de depender de sua própria mana, ela usa a dele. Dentro do portal, eles encontram vários demônios. Saya pede permissão para usar sua mana, e Subaru concorda, querendo testar sua força. Ela usa a habilidade molde de sangue para criar uma Bloodhound, eliminando todos os inimigos de uma só vez. Subaru percebe o quão útil essa habilidade pode ser, embora Saya ressalte que não é tão eficaz contra inimigos poderosos. Eventualmente, eles encontram o chefe. Subaru ordena que Saya fique para trás e rapidamente o derrota com sua espada divina. Eles completam a missão de 3 estrelas em apenas 10 minutos e 49 segundos. Como resultado, Subaru sobe 2 níveis. No entanto, a missão de 3 estrelas pareceu fácil demais, então decidem tentar um portal de 4 estrelas. De repente, uma voz familiar interrompe a conversa. Sekishima os elogia pela rapidez na missão. Subaru pergunta o que ele está fazendo ali, e Sekishima explica que Taiga escapou da prisão. Além disso, Sakura, a 4ª jogadora de nível ouro, foi esmagada enquanto tentava contê-lo com suas Golden Chains. Ele então revela que Sakura também era recepcionista da federação, deixando Subaru chocado, pois nunca suspeitou que ela fosse uma jogadora. Enquanto dirigem, Sekishima explica que, devido à situação atual, os jogadores ouro precisam se unir para limpar os portais. Ele se oferece para formar equipe com Subaru, mas o adverte para não decepcioná-lo. Sekishima acredita que Taiga irá atrás de Subaru primeiro. Confiante em suas habilidades, Sekishima leva Subaru até o primeiro portal que irão enfrentar juntos. Subaru acredita que a habilidade de Sekishima, Golden Parade, permite que ele atire balas de fogo invisíveis com os dedos. No entanto, quando finalmente vê Sekishima usando sua técnica, ele fica chocado ao testemunhar meteoritos chovendo sobre os inimigos. As criaturas do submundo que enfrentam são extremamente poderosas, mas Sekishima as faz parecer inimigos de uma estrela, eliminando todas com um único ataque. Após a batalha, ele explica que jogadores de nível ouro precisam seguir regras rígidas fora dos portais. Eles são proibidos de usar habilidades acima da primeira, pois técnicas de nível superior podem causar destruição catastrófica no mundo real. Depois de derrotar os inimigos, ele sinaliza para Subaru avançar. Então, Sekishima explica que os jogadores ouro mais fortes recebem o título de Os 7 Cavaleiros, concedido pelos donos de seus respectivos portais. A entidade que concedeu poder a Sekishima é uma encarnação de dragão, e a técnica que ele acabou de usar se chama Barrage of Dead Flames. Enquanto se aproximam do próximo portal, Sekishima instrui Subaru a começar a mapear futuras missões. Ele então elimina o chefe do portal em um único ataque, limpando a missão em apenas 52 minutos. Subaru fica impressionado com o poder absurdo de um jogador ouro. Sekishima pede desculpas por ter finalizado a missão sozinho e promete que a próxima será um desafio para Subaru. O portal seguinte tem uma dificuldade de 4 estrelas e é ambientado em uma cachoeira congelada. Todo o terreno está coberto de gelo, dificultando a movimentação. Nesses tipos de áreas, não há inimigos de nível baixo, os jogadores enfrentam apenas um chefe. O chefe, um espírito felino de nível 42, avança imediatamente contra Subaru. Ele bloqueia o ataque com sua espada divina, mas, quando se prepara para atacar novamente, percebe que o chefe já começou a se regenerar. Subaru nota que sua espada consome mana demais para finalizar a luta rapidamente e hesita. Saya se oferece para ajudá-lo, mas Sekishima a impede.
Ele quer que Subaru enfrente o chefe sozinho, garantindo que só intervirá caso Subaru esteja prestes a ser derrotado. Conforme Subaru continua a batalha, percebe que sua habilidade molde de sangue é ineficaz contra o terreno congelado. Sem muitas opções, ele usa a habilidade para cegar o chefe, mas a criatura ainda consegue rastreá-lo. Enquanto observa a luta, outro jogador ouro começa a acreditar que Subaru é inexperiente demais para lidar com um chefe tão raro e poderoso. No entanto, Sai o repreende, dizendo para não subestimar Subaru. Ela aponta que ele já desenvolveu um plano para contra-atacar. De volta à batalha, Subaru usa sua habilidade de sangue para criar uma corda e envolvê-la ao redor do chefe. Sabendo que o inimigo não tem articulações nem sentidos convencionais, ele decide não atacá-lo com sua espada divina. Em vez disso, ele opta por um golpe de impacto massivo. Subaru combina o feitiço Corpse Fist, que obteve de Kion, com sua habilidade molde de sangue, desferindo golpes brutais no chefe. Ele continua atacando sem piedade até que o chefe fique completamente drenado de mana e incapaz de se regenerar. Sekishima fica impressionado com a capacidade de Subaru de analisar rapidamente as fraquezas do inimigo e bolar uma estratégia eficaz. Ele também admira a forma como Subaru combina diferentes habilidades para maximizar seu potencial. Saya sorri, satisfeita ao ver que Sekishima está finalmente reconhecendo o talento de Subaru. Enquanto Subaru continua a luta, Sekishima nota que tanto ele quanto o chefe estão começando a se desgastar. Ele chama Subaru, dizendo que comprará tempo para que ele possa desferir o golpe final. Subaru aproveita a oportunidade e derrota o chefe com sucesso, subindo de nível instantaneamente. Ele finaliza o espírito felino sem dificuldades, limpando todo o portal em apenas 48 minutos. Mais tarde, eles visitam um restaurante de sushi, onde Subaru olha para os pratos com olhos brilhantes. Sekishima pergunta o que há de errado, e Subaru, com uma expressão inocente, admite que é a primeira vez em sua vida que vê sushi. Enquanto isso, Saya brinca com o espírito felino que Subaru recebeu após derrotar o chefe. O espírito permite que Subaru regenere o chefe usando sua mana sempre que necessário. Sekishima compara a habilidade do espírito com os brincos de Irasaka, que concedem mais 150% de mana, e com um casaco que reduz o dano recebido em 50%. Ele também menciona que a espada divina de Subaru foi uma recompensa conquistada após derrotar Kion. Subaru pergunta para que o espírito felino pode ser útil. Sekishima explica que é raro possuir uma criatura aquática como invocação e sugere que ele lhe dê um nome. Após pensar por um momento, Subaru decide chamá-lo de Sushi. Enquanto comem, eles de repente ouvem barulhos altos do lado de fora. Uma criatura do submundo, um grifo de nível 48, emergiu de um portal. Subaru e Sekishima correm imediatamente para o local. O grifo captura uma garotinha, mas, ao tentar voar para longe, é impedido por Sekishima e Saya, que trabalham juntos para detê-lo. Subaru rapidamente ataca, fazendo o grifo soltar a menina, que cai em seus braços em segurança. Ele a coloca suavemente no chão. Um homem corre freneticamente em direção à garota, chamando pelo nome dela. Subaru reconhece é um dos valentões que o atormentavam quando ele era impotente. O homem, Savatari, revela-se o irmão mais velho da menina. Sekishima o encara e pergunta se ele é o mesmo cara que costumava intimidar Subaru, exigindo que ele agradeça por salvar sua irmã. No entanto, Savatari se recusa a demonstrar gratidão. A garota, ignorando o irmão, agradece a Subaru e aos outros. Savatari a repreende por agradecer a Subaru e então se vira para ele, chamando-o de inseto. Ele zomba de Subaru, perguntando por que está tão feliz e se pretende se vingar. Subaru permanece calmo, apenas sorrindo, o que deixa Savatari ainda mais furioso. Ele agarra Subaru pela camisa e murmura que gostaria de ter sido escolhido por um portal mais forte. No entanto, Subaru, inabalável, responde que ouviu o testemunho de Savatari e sabe que ele não é um assassino. Sem dizer mais nada, ele simplesmente o agradece e se afasta. Savatari fica parado, chocado. Sekishima observa a cena e pensa que, mais cedo ou mais tarde, Savatari entenderá como Subaru é diferente. Os três amigos voltam para o restaurante e continuam sua refeição. Enquanto isso, a garota pergunta ao irmão o que há de errado com ele. Savatari segura a cabeça, esmagado por seus sentimentos de inadequação. No dia seguinte, quando Subaru retorna ao restaurante de sushi, o encontra fechado. Ao mesmo tempo, Savatari apaga um antigo vídeo de seu telefone, um vídeo em que ele intimidava Subaru. Um de seus amigos pergunta se ele realmente deletou o vídeo, e Savatari confirma que sim. Ele explica que não foi por medo de Subaru buscar vingança, mas não entra em detalhes. Enquanto olha para o telefone, seu amigo percebe uma grande comoção nos terrenos da escola e aponta para ele. Subaru recebe uma ligação de Sekishima, informando que Taiga apareceu na escola. Savatari recebe uma mensagem de sua irmã, Kana, pedindo que ele prepare tonkatsu para o jantar. Ele reflete por um momento antes de responder. De repente, seu amigo o puxa freneticamente para longe do telefone e aponta para o estádio. Os dois olham pela janela da sala de aula, tomados pelo medo. Lá fora, Taiga surge de uma porta púrpura, envolto em uma aura aterrorizante. Uma porta escura e misteriosa aparece ao lado de Savatari e seu amigo, dentro do ginásio, perto do ringue.
Mas não são apenas eles, múltiplas portas surgem por toda a escola, como se alguém estivesse pronto para abri-las. Taiga anuncia para toda a escola que essas portas podem conceder um novo poder, forte o suficiente para rivalizar com jogadores de nível ouro. Todos ouvem suas palavras, confusos, enquanto ele os convida a entrar nos portais e se juntar a ele. Enquanto isso, Tsukishima mostra uma foto da nova versão de Taiga para Subaru, informando de que ele entrou na escola. Mas Subaru está mais preocupado com o fato de Taiga ter copiado seu penteado. Ao se apressarem em direção à escola, Subaru pergunta sobre a porta que apareceu atrás de Taiga na foto. Tsukishima admite que não sabe muito, mas suspeita que seja algo ruim. O grupo segue pelo caminho mais curto até a escola. No campus, Savatari encara a porta misteriosa, enquanto seu amigo se pergunta se deveriam ou não atravessá-la. Ao mesmo tempo, Taiga entra na sala de aula deles e pergunta o que os está incomodando tanto. Ele questiona se eles estão realmente satisfeitos em serem fracos, enquanto jogadores mais fortes superaram o mesmo julgamento. Savatari fica paralisado, mergulhado em pensamentos, lembrando-se de seu passado. Ele se recorda de Kana, sentada em um quarto bagunçado, chorando, perguntando por que seus pais não estavam lá. Ela se culpa, pensando que não a amam. Ele a tranquiliza com um sorriso, dizendo que ela o tem e pedindo para que não chore. Nas ruas, trabalhadores o chutam enquanto ele revira o lixo, frio e faminto. Ao passar por uma casa onde uma família comemora o aniversário do filho, a mãe percebe seu olhar fixo através da janela e rapidamente fecha as cortinas. Entristecido, ele se pergunta o que acontecerá com Kana quando ele não estiver mais lá. Ele desaba, pronto para desistir, quando uma porta de bronze de 5 estrelas surge diante dele. No presente, Savatari pergunta a Taiga por que ele está fazendo tudo isso, já que também está entre os escolhidos. Taiga ri e lhe diz que foi Subaru quem foi escolhido e que ele simplesmente roubou sua porta. Eles são informados de que as portas escolhem as pessoas com base na pureza de sua alma, e ele não pode acreditar, nem por um segundo, que sua alma seja inferior à de Subaru. Saber que Subaru conseguiu uma porta arco-íris o enfurece, e ele insiste que Subaru deveria ter permanecido abaixo dele para sempre. Ele declara sua intenção de mudar o mundo usando a porta alternativa que o escolheu. Taiga então pede a Savatari para se unir a ele, já que ambos querem se vingar de Subaru. Savatari não sente o mesmo, mas também não pode recusar a oferta, pois teme ser morto. Ele quer continuar vivo por sua irmã. Ao caminhar em direção à porta com seu amigo, ele ouve uma notificação em seu telefone. É uma mensagem de Kaya, agradecendo e chamando de gentil por aceitar comer costeleta de porco. Isso o leva de volta ao passado, quando a porta de bronze apareceu diante dele novamente. Ele a viu como uma oportunidade de sustentar Kaya na escola. Savatari formou um grupo de valentões para se vingar daqueles que os prejudicaram. O grupo descobre que Taiga entrou na escola deles e que seu irmão também estuda lá. Eles encontram Subaru em uma sala de aula, nervoso e usando óculos. Savatari o ridiculariza, jogando pedras e sujando com um esfregão imundo. Apesar dos elogios de Kana, ele percebe que não é verdadeiramente gentil, apenas um covarde que cometeu atos cruéis contra alguém mais fraco. Diante da porta, segurando seu telefone, ele se pergunta o que fazer. De repente, pede a seu amigo Itoshima que faça uma costeleta de porco para sua irmã naquela noite. O amigo fica confuso, mas concorda. Savatari então sorri para ele e pede que também peça desculpas à sua irmã em seu nome. Ele se vira para Taiga e se prepara para enfrentá-lo com seus poderes. Taiga pergunta por que ele está fazendo isso. Savatari revela que Subaru salvou sua irmã no dia anterior. Ele lembra que Subaru nunca o culpou, apenas o agradeceu, o que o fez se sentir insignificante. Ele recorda estar deitado no chão, exausto, pensando em Kaya e no que aconteceria com ela depois que ele se fosse. Também se lembra de como Subaru matou o grifo sem egoísmo para salvar sua irmã. Não importa o quão terrível o mundo se tornasse, a presença de Subaru sempre fazia tudo parecer que ficaria bem. Ouvindo isso, Taiga pula do parapeito da janela para o chão e pergunta se ele realmente está tentando se aproximar do garoto que intimidou. Savatari responde que não se importa mais com isso, pois sabe que Subaru tem um grande coração e o perdoará. Enquanto isso, Subaru e o grupo de ouro quase chegam à escola. Taiga ouve tudo isso com uma expressão chocada, mas quando é chamado de patético, perde o controle e agarra a cabeça de Savatari. Mesmo em seus últimos momentos, seus pensamentos finais são para sua irmã. Tudo o que ele deseja é vê-la feliz. Subaru finalmente chega à sala de aula e imediatamente avança sobre Taiga, gritando de raiva. Taiga parece satisfeito ao vê-lo. Subaru congela de horror ao notar Savatari caído em uma poça de sangue. Consumido pela fúria, ele soca Taiga com tanta força que quebra a parede da sala de aula. No entanto, Taiga parece impassível e sorri diante da perspectiva de um novo confronto. Subaru e Taiga caem no chão em meio aos escombros. Subaru não sente nenhuma bondade em relação a Savatari, mas não consegue entender por que Taiga o matou. Furioso, ele grita com ele enquanto caem. Taiga sorri, pois quer ver a verdadeira força de Subaru. De repente, a manopla de sangue de Subaru começa a se desintegrar em pó. Ele olha para sua mão, confuso. Taiga ri ao ver sua expressão e diz que ainda é cedo para usá-la, mas que é o suficiente para derrotá-lo. Um tiro interrompe Taiga,
e quando ele olha, vê os 3 membros da classe Ouro parados à distância. Taiga ri e comenta que esta é a segunda vez que eles o cercam. Ele pergunta se estão surpresos por ele ter conseguido derrotar a garota. Enquanto fala, Hirasaka corta seu braço fora com um golpe preciso. Taiga sente uma dor intensa, mas ainda ri, dizendo que é a primeira vez que vê uma expressão negativa em seu rosto. Hirasaka concorda, admitindo que está com raiva, e que isso também é surpreendente para ele. Subaru permanece paralisado diante do imenso poder da classe Ouro. Hirasaka pergunta se ele está bem, e ele assente com a cabeça. Isso enfurece Taiga, que parte para o ataque. Um braço maciço tenta esmagar Hirasaka, e quando ele usa sua espada para se defender, a lâmina se estilhaça em pedaços. Subaru, ainda tentando processar o que está acontecendo, grita para ele, mas antes que possa agir, Udo prende Taiga dentro de uma parede dourada. Subaru salta para longe da barreira em formação enquanto Udo concentra toda a sua energia para conter Taiga. Como esse é seu segundo feitiço, ele quebrou as regras ao usá-lo fora de um portão. Enquanto Taiga está preso, Tsukishima e Saa tentam ataques coordenados, mas ele os anula com facilidade. A parede dourada começa a rachar, e a risada de Taiga ecoa enquanto a barreira colapsa completamente. Até mesmo Udo fica surpreso com a força de Taiga, cujo poder está além do que qualquer um esperava. O grupo percebe que há um efeito especial na fumaça de Taiga. Udo pede permissão a Hirasaka para usar outras habilidades, mas ele diz que isso apenas colocará a vida de outras pessoas em perigo, o que é exatamente o que Taiga quer. Tsukishima começa a analisar o efeito especial da habilidade de Taiga, lembrando-se de que as mãos e os pés de Kinokawa se desintegraram instantaneamente após seu recente encontro com Taiga. Se seu raciocínio estiver correto, a habilidade especial de Taiga acelera o tempo para tudo que toca. Enquanto os membros da classe Ouro enfrentam Taiga, Subaru repentinamente investe contra ele do nada. Tsukishima tenta impedi-lo de entrar na fumaça, pois sabe que ela acelera o tempo para qualquer coisa que toque. Apesar do aviso, Subaru avança e consegue acertar um golpe em Taiga. Com o rosto coberto de sangue, ele usou sua habilidade de molde de sangue para espalhar constantemente novo sangue ao redor do corpo, protegendo-se da fumaça. Taiga o encara, confuso, e Subaru diz que seu tempo de ter medo dele acabou. O protagonista sobe de nível e ativa uma magia chamada Imortalidade. Taiga fica furioso com os comentários afiados de Subaru. De repente, portas aparecem ao redor deles, posicionadas próximas aos jogadores. Subaru observa as portas roxas cercando os jogadores e percebe fumaça escapando delas. Instintivamente, os jogadores se reúnem no centro para evitar o contato com a fumaça. Hirasaka fica surpreso, pois é a primeira vez que vê uma habilidade que pode invocar portas. Taiga diz que, já que Subaru pode bloquear sua fumaça, ele simplesmente começará a matar seus amigos. Ele fecha os olhos e se lembra do momento em que Saaka morreu por sua causa. O grupo está cercado por uma densa névoa e não tem como escapar. Levando essas circunstâncias em conta, Hirasaka permite que Tsukishima e Udo usem suas habilidades de segundo nível livremente. A tensão aumenta conforme uma energia arco-íris envolve a área, deixando todos inquietos. Subaru chama diretamente Taiga e o confronta, perguntando como ousou colocar as mãos em seus amigos. Agora, completamente tomado pela raiva, a intensidade de seu ódio ativa uma habilidade condicional que aumenta suas capacidades em 30%, enquanto sua fúria persistir. Antes, essa habilidade não fazia muita diferença devido à diferença de poder, mas agora Subaru supera Taiga. Os dois correm um contra o outro. A fumaça envolve Taiga enquanto Subaru ataca de cima. Taiga bloqueia seu chute, mas luta para resistir à força do impacto, quebrando seu braço no processo. O protagonista continua o ataque com seu chicote de sangue, enrolando-o ao redor do braço ferido de Taiga. Apesar dos gritos de dor de Taiga, Subaru mantém sua ofensiva implacável, desferindo um soco poderoso que o lança pelos ares, espalhando sangue por toda parte. Usando a habilidade Imortalidade, Subaru aprimora seu sistema nervoso e ganha controle total sobre os tentáculos que emergem de sua armadura. Agora, ele não precisa mais controlá-los manualmente. Esses tentáculos tornam a fuga quase impossível para qualquer um que seja pego por eles. Taiga cai no chão, gravemente ferido. De repente, uma voz ecoa da Porta Negra, afirmando que a técnica de manipulação de sangue que o protagonista está usando vem diretamente de Vanquish, o que significa que Taiga não tem chance alguma em seu estado atual. Tsukishima grita para Subaru parar, pois ainda precisam fazer mais perguntas a Taiga. Isso o tira de seu estado de fúria. Seus olhos arco-íris perdem o brilho conforme ele recupera a compostura e pergunta o que devem fazer sobre a fumaça. Tsukishima sugere usar as habilidades de Saya para dissipá-la. Manchas de sangue cobrem o chão próximo à porta, e o grupo se sente desconfortável com o forte cheiro metálico de ferro no ar. Tsukishima explica que a fumaça é resultado de uma reação química e que começa a desaparecer quando entra em contato com as partículas de névoa. Ele então olha diretamente para a porta e pergunta ao dono se está correto. De repente, um olho amarelo gigantesco emerge da escuridão da Porta Negra. A voz do dono da porta elogia o grupo por ter encontrado uma maneira de neutralizar sua habilidade tão rapidamente. Quando Tsukishima exige saber qual é o propósito da entidade, ela revela sua intenção de destruir o relógio celestial.
Isso surpreende Subaru e os outros. A criatura menciona uma profecia envolvendo Hirasaka, Tsukishima e Udo, prevendo suas mortes pelas mãos de Taiga em um futuro próximo. No entanto, Subaru contesta a profecia, declarando que nunca permitirá que isso aconteça. Isso faz a criatura rir, e ela diz que Subaru é o mais vigilante de todo o grupo. Subaru exige um nome do dono da porta, e este se identifica como Kokui, o rei amniótico negro. Um grupo de estudantes está próximo a uma cerca discutindo a derrota de Taiga. 3 deles se reúnem no telhado da escola, onde um amigo pergunta a Kai o que devem fazer. Eles notam uma força sombria no telhado de um prédio vizinho. Kai permanece focado, mergulhado em pensamentos. De volta à batalha, Kokagi revela que a entidade diante deles deseja destruir todo o mundo. Subaru, furioso, tenta atacá-la, mas a porta desaparece e suga Taiga para dentro. Todos os membros da classe Ouro tentam derrubar a porta antes que a criatura escape, mas falham. Após seu desaparecimento, Sayo zomba por permitirem que a criatura fugisse. Tsukishima revela que não conseguiu se mover durante a luta, pois estava sendo contido. Além disso, 2 inimigos adicionais apareceram no telhado durante o combate, e ele afirma que eles são ainda mais fortes que Taiga. Essa revelação faz Subaru acreditar que seus inimigos já estão à frente deles em termos de planos. Dentro da porta, a criatura repreende Taiga por ser fraco e perder para a classe Ouro, mas, ao mesmo tempo, oferece-lhe um meio de se tornar ainda mais forte. Kokagi também dá as boas-vindas a todos os jogadores que escolheram entrar pelas portas. Um dos jogadores avisa que o trairão imediatamente se não se tornarem mais poderosos. Entre os jogadores estão Kai e um homem vestindo um terno preto. Kai diz a ele que o viu lá, e esse foi o motivo pelo qual decidiu entrar na porta. A criatura parece animada ao ver tantas pessoas reunidas e as convida a se prepararem para seu plano. Enquanto isso, um funeral é realizado para Sari do lado de fora do portão. Sua irmã segura sua foto nos braços, encarando o chão sem expressão. Itoshima também está presente e conta a Subaru como Savatari se desculpou com ele em seus momentos finais. Mais tarde, Subaru se senta com Tsukishima, que lhe fala sobre a Porta Negra. Após o incidente, 5 estudantes foram encontrados na escola, e também houve outras pessoas que desapareceram da cidade. Subaru diz que pretende se tornar mais forte e pergunta sobre a situação de Saaka quando entrar na próxima porta. Tsukishima sugere que ele treine com Hirasaka a partir de agora. No dia seguinte, Subaru vai encontrar Hirasaka junto com Saya. Tsukishima não achava que poderia ensiná-lo, pois seus estilos de luta eram diferentes, então decidiu que seria melhor que ele treinasse com alguém da mais alta patente. Subaru fica animado, sabendo que aprenderá muito. Enquanto os dois caminham em direção ao portão, encontram o Rap Yamada Club, uma equipe de prata liderada por Yamada. Eles dizem que já reservaram aquele portão. Hirasaka verifica seu livro e se desculpa, informando que seu portão está na cidade de Nara. É um portão de 4 estrelas chamado a Selva Misteriosa. Ao entrarem no portão, Hirasaka alerta Subaru de que a dificuldade informada é apenas uma estimativa. De repente, Subaru grita ao perceber que está literalmente pisando em um pântano. Hirasaka permanece parado e começa a afundar completamente. Subaru se lembra de como Tsukishima o advertiu para ter cuidado com Hirasaka, pois sua única especialidade era a força. Ele pensa em ajudá-lo usando sua habilidade molde de sangue, mas uma formiga de ferro gigante aparece de repente. Sem hesitar, Hirasaka usa seu feitiço Lâmina Titânica para sair do pântano, ao mesmo tempo em que mata a criatura. Subaru não pode deixar de se sentir grato por esse homem estar ao seu lado como jogador. Por outro lado, Hirasaka pensa consigo mesmo que quase morreu. Hirasaka nunca teve nenhuma especialidade durante sua infância. Seus pais esperavam que ele fosse inteligente, mas, em vez de se decepcionarem, continuaram a lhe dar amor e apoio. Quando estava na 4ª série, salvou um de seus amigos de um grupo de valentões. No entanto, no dia seguinte, esse mesmo amigo se juntou aos agressores para espancá-lo. Essa traição o chocou profundamente, e ele percebeu que as pessoas frequentemente traem os outros por causa de suas próprias fraquezas. A partir daquele dia, decidiu nunca trair ninguém, acreditando que, assim, encontraria um verdadeiro amigo. De volta ao portão, ele fica preso no pântano mais uma vez e pede ajuda a Subaru, que o puxa para fora. Ele comenta que seu oponente parecia ter uma boa intuição e que estava apenas testando suas habilidades. Momentos depois, uma criatura gigantesca emerge do pântano, tentando devorá-lo. Subaru percebe que Hirasaka é o tipo de jogador que sempre vai à frente contra inimigos desconhecidos, pois não quer que seus amigos corram perigo. Depois de derrotar o monstro do pântano, Subaru entrega uma toalha para Hirasaka se limpar. Ao ver isso, ele ri e comenta que Subaru veio bem preparado. Subaru responde que foi Tsukishima quem lhe deu todos esses itens, dizendo que ele precisaria deles durante a missão. Ao ouvir isso, Hirasaka ri ainda mais e diz que, de todos os seus companheiros, Tsukishima é quem mais sofre por sua causa. Enquanto os dois enfrentam os desafios dentro do portão, Tsukishima está preso fazendo papelada. Udo lhe diz para ir com calma e deixar Hirasaka fazer algum trabalho também. Tsukishima fica ainda mais furioso e diz que é inútil, pois ele é péssimo com trabalho de escritório. Eles estão com falta de pessoal, já que Kinokawa ainda está no hospital.
Hirasaka revela que trabalha junto com os outros 3 membros da classe Ouro desde a fundação da Federação dos Jogadores. Eles são companheiros há 8 anos, e é por isso que ele não conseguiu se conter ao descobrir o que Taiga fez com Kinokawa. Ele diz a Subaru que não tem escolha a não ser derrotar seu irmão. O protagonista também não gosta dele, então afirma que está pronto para qualquer coisa. Os 3 chegam à beira de um penhasco. Embora não consigam enxergar muito, Hirasaka diz que o chefe está a cerca de 20 km à frente. Uma de suas habilidades permite que ele amplie sua visão em até 100 vezes. O chefe é uma árvore gigantesca com olhos brilhantes, chamada Árvore Espírito da Torreta de Armas. Assim que os avista, o chefe parte para o ataque. Hirasaka percebe o perigo e imediatamente usa sua espada dourada para protegê-los. A batalha desencadeia explosões poderosas em uma vasta área ao redor. O guerreiro de alta patente lembra a eles que a dificuldade indicada das portas é apenas uma estimativa. Embora estejam dentro de um portão de 4 estrelas, o chefe que enfrentam definitivamente pertence a um nível inferior de 5 estrelas. Subaru começa a entrar em pânico ao perceber que teriam morrido se Hirasaka não os tivesse protegido com sua espada. Ele usa sua habilidade de sangue para voar alto no ar. Isso consome mana, então ele não pode manter a técnica por muito tempo. No entanto, Hirasaka lhe diz que fez um bom trabalho, pois o chefe já está morto. Enquanto estavam no ar, ele usou sua habilidade Varped, que permite distorcer o corte da lâmina para qualquer local dentro de sua linha de visão. Essa técnica consome uma grande quantidade de mana, mas, se usada corretamente, pode derrotar até os inimigos mais fortes. Os 3 saem do portão após derrotarem o chefe. Hirasaka se desculpa por ter matado o chefe sozinho e pede a Subaru para não contar nada a Sekishima. No entanto, já é tarde demais, pois Subaru já enviou o relatório. Sekishima, furioso, o arrasta para dentro. Antes de ir, ele se despede do protagonista e o avisa para se preparar para o dia seguinte, pois pretende reservar um portão F-Star. Isso surpreende Subaru, já que ele nunca entrou em um portão desse nível antes. Sentado em sua cama, Subaru pensa que precisa aprender o estilo de luta de Hirasaka. No entanto, mesmo após muita reflexão, ele não consegue entender como aplicá-lo. Enquanto isso, o homem de terno preto diz a um de seus subordinados que chegou a hora de colocar o plano em ação. Na cidade de Shinagawa, um grupo de jogadores conhecido como GRA, encontra Kai e seu amigo assim que eles saem do portão roxo. A situação é semelhante na cidade de Bull, onde Julieta é confrontado por um jogador que quer matá-lo. O mentor por trás de tudo isso é o homem de terno preto. Ajustando os óculos, ele anuncia que a caçada começou. De volta à sede, Julieta liga para informar Sekishima que matou alguém. Furioso, Sekishima lembra que ele deveria permanecer confinado até que sua punição fosse decidida. Julieta explica que foi atacado e agiu em legítima defesa. Quando Sekishima pede detalhes sobre seu oponente, ele examina um cartão de jogador e revela o nome Kishikawa, um jogador de classe cobre. Julieta menciona que, embora Kishikawa não fosse particularmente forte, havia algo em comum em suas habilidades de manipulação de insetos, que parecem estar ligadas à facção negra que Sekishima havia relatado anteriormente. Sekishima busca informações nos registros dos jogadores e percebe que o feitiço usado por Kishikawa é diferente de qualquer outro documentado. Ele teoriza que a Porta Negra pode estar concedendo novas habilidades a esses jogadores. Não foi apenas Julieta que foi atacado, todo o time GRA foi derrotado pela facção negra enquanto lutava contra Kishikawa. Julieta sentiu que o sistema deles era diferente do dos outros jogadores, semelhante às habilidades que Subaru obteve da Porta Arco-Íris. Enquanto isso, um homem liga para Kai e relata que tudo saiu conforme o planejado. Embora um de seus membros tenha perdido para Julieta, o chefe revela que já eliminou a equipe de prata mais bem classificada e agora pretende mirar nos jogadores da classe ouro. A cena muda para uma cidade onde Subaru, Hirasaka e Kusaka, um membro do departamento de reconhecimento, estão diante de um portão de 5 estrelas. Kusaka explica o procedimento para estudar e limpar o portão. Subaru nota um anel no dedo de Kusaka e pergunta se ela é casada. Ela confirma e explica que, devido aos riscos que os jogadores enfrentam, decidiu se aposentar do combate na linha de frente após se casar. Sekishima então a recrutou para o departamento de reconhecimento. Ela revela que sua família estava na cidade quando foi atacada pela baleia e agradece a Subaru por tê-lo salvado. O portão que estão prestes a entrar se chama o Trono da Tempestade e do Trovão. Ele é composto por 2 áreas, um jardim e um palácio, com 2 tronos no andar superior. Hirasaka pergunta se é ali que o chefe reside, e Kusaka confirma que o chefe pode ocupar qualquer um dos tronos. Subaru fica surpreso ao descobrir que há 2 chefes, lembrando-se de quando enfrentou uma dupla de chefes em um portão de 2 estrelas, mas nunca esperava algo assim em seu primeiro portão de 5 estrelas. Hirasaka tranquiliza Subaru, acalmando seus nervos enquanto se preparam para entrar no portão. Quando os 3 entram, Kai, que estava esperando do lado de fora, ataca a equipe. Ele liga para alguém e instrui que a Porta Negra seja aberta em 10 minutos. Do outro lado da ligação, Taiga aparece em um estado transformado dentro do portão F-Star. A equipe encontra um enorme palácio dentro do portão. Hirasaka imediatamente percebe que há algo errado e pede a Saya que tranque a porta.
Ela obedece. Assim que a porta se fecha, nuvens escuras se formam, ventos fortes sopram e uma presença avassaladora preenche o ambiente. Os dois chefes surgem. Tempestade Delta, um chefe de nível 89, e Trovão Kilum, um chefe de nível 93. Ambos reconhecem o Cavaleiro Brilhante entre os jogadores e sentem a presença de Subaru e Saya, o que consideram desagradável. Quando a batalha começa, soldados cavaleiros avançam, cada um mais forte do que a baleia que Subaru enfrentou anteriormente. Subaru grita para Saya usar toda a mana necessária, e ela começa a conjurar vários feitiços. Percebendo a dificuldade da situação, Subaru sabe que precisa dar tudo de si desde o início. Sem hesitação, ele ativa sua magia Imortalidade e avança para a batalha. Hirasaka levanta 2 dedos e uma luz dourada brilhante envolve os guardas. Uma lâmina massiva emerge do chão, cortando vários deles em pedaços. No entanto, mesmo após esse poderoso ataque, metade dos guardas permanece de pé. Enquanto continua lutando, Hirasaka percebe Subaru mirando na perna de um dos guardas. Para sua surpresa, o guarda agarra Subaru pela perna, vira-o no ar e o arremessa violentamente contra o chão. Atordoado, Subaru sente o punho do guarda atingir seu peito, quebrando sua armadura. O golpe é mais forte do que qualquer coisa que ele já enfrentou, até mesmo contra Sushi ou Carrion. O guarda se prepara para outro ataque, mas Hirasaka grita para Subaru. Com olhos brilhando em arco-íris, Subaru chuta o guarda e segue com um golpe de cotovelo, rompendo sua defesa. Chocado, mas determinado, Subaru declara que não está ali para ser um peso para Hirasaka. Ele usa seu chicote de sangue para prender o guarda, torcendo-o antes de esmagá-lo com um ataque de broca. O Cavaleiro da Tempestade de nível 54 cai, mas Subaru fica abalado. Seu nível não sobe, e ele ganha apenas alguns pontos. Ele permanece no nível 31, com apenas 1/3 de sua vida e metade de seu Monagon, tudo isso por derrotar apenas um guarda. Agora, 4 outros o cercam. Ele empunha seu cinzelo divino, mas hesita em usar um ataque de alto custo. De repente, os cavaleiros ativam sua técnica Espada Vajra, invocando armas do nada. Subaru percebe que esse é o verdadeiro desafio do Portão de 5 estrelas. Enquanto se prepara, Hirasaka observa os cavaleiros se aproximarem. A expressão de Subaru se torna fria, mas um leve sorriso surge. Na noite anterior, sentado em seu quarto de hotel, Subaru refletia sobre a incursão. Por mais que admirasse Hirasaka, ele sabia que não poderia se tornar como ele e nem precisava. Tsukishima não o enviou para aprender com Hirasaka, mas sim para lutar ao lado dele com tudo que tem. Coberto de sangue, Subaru promete se tornar mais forte, não apenas em nível, mas também em percepção, preparação e vontade de sobreviver. Memórias da morte de Sayaka, do sofrimento de Saari e da perda de Kana alimentam sua determinação. Quando os guardas atacam, Subaru salta para enfrentá-los. Com seu cinzelo, ele bloqueia suas espadas, mas luta para se manter de pé. Um dos guardas corta sua armadura de sangue por trás, enfurecendo Subaru. Usando tentáculos de sangue, ele agarra o braço do guarda, corta-o e o decapita. Os outros ficam chocados ao ver Subaru derrotar um inimigo de nível 59. Severamente ferido, Subaru sobe de nível, restaurando sua vida e mana. Quando os guardas atacam novamente, Subaru desaparece e reaparece no céu. Ele balança seu cinzelo, matando 2 cavaleiros de níveis 53 e 63. Seu nível sobe mais uma vez. Parado na chuva, os olhos arco-íris de Subaru encontram os olhares aterrorizados dos guardas restantes. Algo dentro dele mudou. Anteriormente, Tsukishima havia instruído Hirasaka a não salvar Subaru até o último momento e a evitar dar dicas. Quando perguntado por quê, Tsukishima explicou que Subaru tinha o potencial de alcançar o nível deles, ele só precisava de prática e uma batalha intensa para levá-lo ao limite. Tsukishima admitiu que não sabia ensinar, mas insistiu que Hirasaka inspirasse Subaru demonstrando sua força. Chamando Hirasaka de o mais forte, Tsukishima deixou refletindo sobre seu papel. Agora, parado na chuva, Hirasaka sorri com esse pensamento. Quando os guardas o atacam, ele faz 2 cortes rápidos, derrotando-o sem esforço. Observando Subaru, Hirasaka se pergunta se ele pode, um dia, se tornar um farol de esperança. Ele se lembra do relatório sobre o surgimento de um portão de 6 estrelas. 8 anos se passaram desde o aparecimento do primeiro portão, e o desespero consome os jogadores mais experientes. Quando o primeiro portão surgiu, a dificuldade máxima era de 3 estrelas, mas, com o tempo, o desafio aumentou. Portões de 4 estrelas surgiram 3 anos depois, seguidos pelos de 5 estrelas. A cada aumento no número de estrelas, a dificuldade multiplicava-se por 10. A associação prevê que um portão de 6 estrelas surgirá em breve, e Tsukishima prevê que um portão de 7 estrelas aparecerá dentro de 4 anos. Ele e Hirasaka discutem sua situação em uma longa mesa. Tsukishima pergunta se eles se tornaram 10 vezes mais fortes do que eram há 2 anos, e Hirasaka admite que não. Para lidar com um portão de 6 estrelas, eles precisariam de toda a equipe da classe ouro. Tsukishima lamenta, frustrado, que os jogadores podem em breve ser incapazes de acompanhar a dificuldade crescente dos portões. Ele se pergunta quem poderia sobreviver a um desafio 10 vezes mais difícil do que um portão de 5 estrelas.
Ele percebe que o relógio celestial falharia após apenas um erro, já que o limite de tempo dos portões de 5 estrelas já está esticado ao máximo. Ele começa a acreditar que a humanidade pode não ter escolha a não ser aceitar a derrota. Hirasaka sente o peso desses medos, pensando nos amigos que pode perder. De repente, Tsukishima recebe uma ligação de Kinokawa, que está no hospital com o Du. Ela menciona que estão interrogando suspeitos em um caso de assassinato e compartilha uma informação estranha: a aparição de uma porta arco-íris. Isso desperta o interesse de Tsukishima e Hirasaka. Enquanto isso, Subaru batalha contra um cavaleiro com tudo que tem. Usando sua espada celestial, ele se choca contra o guarda, seus movimentos afiados e precisos. Hirasaka observa, impressionado, que o garoto agora depende apenas de sua habilidade com a espada durante a luta. Subaru se move rapidamente, escalando o braço do guarda e desferindo um golpe com seu cinzelo divino, atravessando seu oponente. Ele derrota o guarda do vento e trovão de nível 56 com uma fúria concentrada. Subaru começa a compreender melhor sua arma. Ao focar na ponta da lâmina, ele ativa uma técnica que perfura defesas fortes enquanto conserva mana. Hirasaka percebe o crescimento de Subaru, não por instrução, mas por aprendizado através das batalhas. No céu, Saya usa sua habilidade Campo de Extermínio, espalhando gotas de sangue que explodem ao contato. Apesar de seus esforços, ela percebe que seus ataques não são suficientes para lidar com os guardas em seu nível. Ela se concentra em reduzir o número de inimigos para Subaru e Hirasaka, ao mesmo tempo em que prioriza a recuperação do corpo de Sayaka. No momento em que uma espada dourada ameaça Saya, Subaru intervém, partindo a lâmina ao meio. Ele diz a ela para se manter segura e tomar cuidado antes de voltar para sua luta. Subaru então se junta a Hirasaka, compartilhando sua frustração sobre a dificuldade de subir de nível nesta fase. Hirasaka explica que o palácio pode ser um estágio extra, semelhante à fase do chefe gato que Subaru já enfrentou, onde apenas chefes apareciam. Subaru percebe que os guardas são invocados por uma habilidade e concedem pouca experiência. Ali, há apenas 2 chefes, Trovão e Tempestade, que permanecem em seus tronos. Tempestade observa o foco dos jogadores, enquanto Trovão sorri e pergunta se enviarão alguém mais forte ou se lutarão eles mesmos. Relâmpagos riscam o céu. Subaru decide continuar lutando contra os cavaleiros para ganhar mais experiência, mas Hirasaka sente que estão desperdiçando energia. Ele suspeita que os chefes querem forçá-los a revelar suas cartas na manga. De repente, Trovão e Tempestade descem do palácio. Os olhos de Hirasaka se arregalam ao vê-los. Ele considera usar sua espada Varped, uma habilidade que consome 80% de sua mana e pode dividir o terreno. No entanto, antes que ele possa agir, a chuva para e as nuvens de tempestade desaparecem. Os chefes surgem atrás dele, alertando-os para não tentarem truques. Eles exigem uma luta justa, prontos para enfrentar os jogadores de frente. Ao encararem os chefes, Subaru e Hirasaka ficam chocados ao descobrir que eles podem falar. Subaru se lembra de um encontro semelhante com um chefe no depósito de soldados descartados. A maioria dos chefes se comporta como animais selvagens, atacando e eliminando qualquer intruso em seu território. No entanto, esses chefes são diferentes. Eles podem manipular o clima e estrategizar suas ações antes de entrar em combate. Hirasaka pergunta se os chefes têm tempo para uma conversa. Surpresos com o pedido, eles questionam se ele tem algo que deseja saber. Cerrando o punho, Hirasaka exige respostas sobre as portas, perguntando qual é o propósito delas no mundo. Os chefes trocam olhares chocados e perguntam se ele não aprendeu nada com Ludwig, o dono do portão que lhe concedeu seus poderes. Ao ouvir isso, Hirasaka começa a se perguntar se os chefes estão intimamente ligados à figura central por trás das portas. Os chefes revelam que estão presos naquele lugar há muito tempo e concordam em compartilhar o que sabem. Subaru e Hirasaka mal conseguem acreditar que podem descobrir os segredos do mundo tão facilmente. Hirasaka rapidamente pega seu telefone para gravar a conversa, desconfiado de sua própria memória. No entanto, quando os chefes começam a falar, suas palavras se tornam distorcidas e ininteligíveis, como se fossem um erro de sistema. Frustrados, os chefes pedem desculpas, explicando que uma força protetora os impede de compartilhar essas informações. Subaru se pergunta em voz alta se há limites para o que os chefes podem revelar. Recusando-se a desistir, Hirasaka pergunta se eles podem escrever as informações em vez de falá-las. Ele teme que Tsukishima fique furioso se voltar de mãos vazias. O chefe descarta a ideia, afirmando que isso é impossível. No entanto, eles propõem um desafio. Se Subaru e Hirasaka conseguirem derrotá-los, estarão um passo mais perto da verdade. Para decidir seus oponentes, os chefes jogam algumas rodadas de pedra, papel e tesoura. O chefe da tempestade vence e imediatamente escolhe Hirasaka como seu adversário, avançando contra ele sem aviso. Hirasaka mal consegue bloquear o ataque no último segundo. À medida que a batalha se intensifica, o chefe da tempestade elogia a força de Hirasaka, comentando que Ludwig escolheu o possuidor perfeito. Hirasaka percebe que este chefe é muito mais forte do que qualquer inimigo que já enfrentou. Enquanto isso, Subaru se vê cara a cara com o chefe do trovão. Atordoado, ele recua instintivamente, chocado com a presença esmagadora de seu adversário.
O chefe do trovão, irritado, murmura sobre ter que lidar com o detestável possuidor do imortal. Ao ouvir isso, Subaru pergunta nervosamente o que ele quer dizer. O chefe do trovão esclarece que não é culpa de Subaru, mas não se aprofunda na explicação. Apesar da presença intimidadora do chefe, Subaru sente uma calma estranha. A conversa casual confunde seus sentidos, fazendo-o esquecer temporariamente a gravidade da situação. O chefe lhe diz que pretende se divertir antes de matá-lo. Antes que Subaru possa reagir, o chefe do trovão dispara um ataque elétrico. Subestimando sua força, Subaru é atingido diretamente, seu corpo queimado além do reconhecimento. O chefe do trovão, decepcionado, compara Subaru a um inseto esmagado, fraco demais para valer o esforço. Enquanto ele zomba da fragilidade de Subaru, Hirasaka olha para seu companheiro caído. O chefe da tempestade aproveita essa distração e desfere um golpe devastador, destruindo um dos olhos de Hirasaka. O chefe do trovão pega a espada divina de Subaru, surpreso ao vê-la intacta apesar do ataque elétrico. Percebendo o poder da lâmina, ele conclui que Subaru deve ser o possuidor do deus imortal, Vanquish. Enquanto ele contempla seu próximo movimento, a voz desesperada de Saya ecoa. O chefe do trovão a adverte para não tentar nada, ou ela enfrentará o mesmo destino de Subaru. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela se lembra das palavras dele pedindo que ficasse segura. Ela grita para que ele se levante. O chefe ignora seus gritos, apontando que Subaru perdeu as pernas e não pode mais lutar. De repente, a voz de Subaru corta o caos. Ele diz a Saya para ficar fora da batalha. Ele usou a mesma técnica que empregou contra Taiga, cobriu seu corpo com uma camada semi-endurecida de sangue. Embora tenha perdido as mãos e os pés, ainda se agarra à vida com apenas 117 de HP restante. Mesmo enfrentando o adversário mais forte que já viu, Subaru enxerga isso como uma oportunidade. Ele sabe que, se sobreviver a essa luta, sairá dela muito mais forte. O chefe do trovão questiona o método de Subaru, perguntando se ele está realmente usando sangue para bloquear seus ataques. Ele zomba de sua aparência grotesca, chamando-o de detestável e mortal repulsivo. O chefe da tempestade está gostando demais da batalha, rindo enquanto ataca Hirasaka. Ele diz que o respeita, mesmo que tenha perdido o olho direito, pois ainda consegue acompanhá-lo. Hirasaka responde dizendo que seu olho restante brilha ainda mais do que antes e, portanto, seus ataques também serão mais precisos. Seu próximo golpe surpreende o chefe, jogando-o para trás. O chefe da tempestade ri, mas Hirasaka afirma que nem todos nascem fortes. Quando eram fracos, também houve muitas vezes em que se sentiram no limite, exatamente como agora. Ele então se concentra no chefe da tempestade e pensa que, se puder derrotá-lo, se tornará ainda mais forte. Hirasaka ativa a sua quinta habilidade, chamada Esplendor Imperial. Essa técnica aumenta todas as suas habilidades e efeitos em 130%, ao custo de um consumo elevado de mana. O chefe pergunta se esse é o trunfo de Hirasaka e comenta que ele é tão impressionante quanto esperado. Com isso, ele avança para atacá-lo com um soco. Enquanto isso, a batalha entre Subaru e o chefe do trovão parece unilateral. Subaru tenta fugir, mas a velocidade do raio é de 100.000 km por segundo, tornando quase impossível evitar os ataques. Ele precisa prever os próximos movimentos do chefe enquanto se mantém em movimento contínuo, sem hesitar. Se falhar, morrerá instantaneamente. O chefe continua atacando, e Subaru começa a entrar em pânico. Ele sabe que, se a luta continuar assim, todos os soldados serão derrotados. Com seu HP atual, um único golpe do raio o mataria. Seu plano é tentar derrotar alguns soldados e subir de nível para restaurar sua saúde. Finalmente, ele encontra um soldado em seu caminho e arranca sua cabeça com um golpe decisivo. O chefe o observa, surpreso, quando Subaru sobe de nível e restaura sua vida. Os benefícios do nível aumentado também incluem melhorias em seus atributos. Sua saúde é completamente restaurada, e as partes do corpo perdidas são regeneradas. O chefe do trovão fica levemente impressionado, mas ainda não acredita que Subaru possa vencer. Subaru então dispara um ataque de sangue pressurizado contra ele, mas o chefe simplesmente bloqueia com o punho. Ele diz a Subaru que, embora seu poder tenha aumentado, isso realmente não fará diferença. Subaru voa pelo ar e tenta atacar o chefe novamente. O chefe, irritado, diz que finalmente entende porque Subaru foi escolhido como o detestável possuidor do imortal. Ele comenta sobre a determinação de Subaru, dizendo que ele odeia desistir, se agarra desesperadamente à vida e, no final, acaba fazendo coisas inúteis. Ele libera um ataque de trovão no ar, desviando o golpe de Subaru. O protagonista percebe que, se as coisas continuarem assim, ele não conseguirá nem mesmo acertar um golpe e será completamente dominado pelo poder do chefe. O chefe afirma que não há sentido em usar truques insignificantes contra um poder tão esmagador. Mesmo que Subaru tenha um plano para acertá-lo, com sua força atual, isso não causará nenhum dano. A fala do chefe é interrompida por Sushi, que casualmente pega a espada divina e caminha em direção a Subaru. Sem pensar duas vezes, o chefe dispara um ataque de trovão contra ela. No entanto, em vez de morrer, Sushi se regenera usando mana, deixando o chefe ainda mais confuso. Até Subaru havia se esquecido de que Sushi possuía essa habilidade.
Ele se pergunta se ela está tentando ajudá-lo depois de compreender sua estratégia. Subaru chama por Sushi e ordena que ela lhe entregue a espada. Sushi joga a espada para Subaru, mas, no mesmo instante, o chefe aparece diante dele, tentando agarrá-la. Subaru ri, e a agora gigantesca Sushi aparece atrás do chefe. Ele reage rapidamente e destrói Sushi com um único chute. O chefe percebe que Sushi é uma criatura ligada à alma de Subaru. Enquanto o chefe está distraído, Subaru carrega sua espada divina. Ele concentra toda a sua mana em um único ataque e destrói todos os soldados no solo, ganhando experiência suficiente para subir ao nível 35. O chefe não perde tempo e parte para atacá-lo. Furioso, ele pergunta a Subaru por que ele se agarra tão desesperadamente à vida e por que precisa fazer tudo isso apenas para continuar vivendo. Ao ouvir isso, Subaru se lembra de sua vida passada, dos momentos em que todos o chamavam de inseto. Ele também pensa nas pessoas que o apoiaram. Ele responde ao chefe que tudo que deseja é reencontrar sua amiga Sayaka. Mesmo que seu tempo juntos tenha sido curto, os momentos em que caçavam lado a lado foram divertidos. Ele só quer vê-la novamente, agradecer a ela e pedir desculpas. Ele quer crescer e ficar mais forte ao lado dela. O chefe fica um pouco confuso e pergunta o que ele quer dizer com isso. Subaru explica que essa era a razão pela qual apostou tudo em seu plano. Ele sabia que havia uma grande possibilidade de uma terceira porta aparecer quando desbloqueasse sua segunda habilidade. Sua segunda habilidade foi liberada no nível 35, como esperado, a porta arco-íris surgiu. Quando o chefe do trovão acidentalmente entra na porta, ele vê Vanquish, que lhe diz para se preparar para ser punido por ferir seu possuidor. Vanquish diz a Subaru que ele fez um bom trabalho e que venceu. Ele o segura com tentáculos de sangue e diz ao chefe do trovão que o garoto retornará ainda mais forte. No entanto, Thunder Killum não terminou com Vanquish. Ele ainda se lembra de quando o matou no passado. Ele grita enquanto carrega um poderoso ataque de trovão, dizendo que não o deixará escapar. Ele avança contra Vanquish, sem perceber que está caminhando diretamente para dentro da porta. Vanquish coloca Subaru no chão e pergunta se ele realmente gosta de aparecer diante dele à beira da morte. Subaru ainda não pode acreditar que esse homem é realmente Vanquish. Ele o cura com um feitiço, permitindo que Subaru fique de pé novamente. Quando Subaru olha ao redor, percebe que o chefe do trovão está furioso. Vanquish ordena que o chefe saia, pois este é o seu portão. Thunder Killum grita e diz que foi Vanquish quem interveio em um duelo justo. Ele ameaça persegui-lo depois de acabar com o garoto. Vanquish faz uma expressão entediada e diz a ele para não usar as regras dos guerreiros contra um rei. Ele afirma que o chefe entrou no mundo humano sem permissão e agora está forçando os outros a aceitarem uma luta um contra um. No entanto, Vanquish aceita o desafio e se funde com Subaru, tomando controle de seu corpo. Ele diz que mostrará a ele como realmente se usa molde de sangue. Vanquish fica levemente impressionado ao ver que Subaru já alcançou o nível 35. O chefe do trovão não pode acreditar que Vanquish pretende derrotá-lo usando aquele corpo. Vanquish sorri e diz que isso é mais do que suficiente para derrotar alguém como ele, que já esgotou todas as suas forças. Antes que o chefe possa dizer qualquer coisa, Vanquish o atinge com um tapa avassalador, arrancando sua cabeça em um único golpe. Ele então declara que o chefe nunca sairá desse portão, pois morrerá ali. Dentro do corpo de Vanquish, Subaru não consegue acreditar no que acabou de acontecer. O chefe se regenera, mas Vanquish imediatamente dispara contra ele um tiro de sangue, em seguida, funde o sangue ao redor do inimigo, aplicando uma maldição. Ao mesmo tempo, ele faz o sangue girar em um vórtice. O chefe do trovão começa a se distorcer e se transformar em um amontoado grotesco de carne, como uma peça de arte abstrata moderna. No entanto, ele não está disposto a aceitar a derrota tão facilmente. Ele tenta revidar e surpreender Vanquish enquanto os dois continuam lutando. O chefe é atingido por outro disparo de sangue. Subaru observa tudo isso com uma expressão surpresa e pergunta a Vanquish se ele sempre foi tão forte desde o início. Vanquish não aceita essa falta de respeito e diz para ele parar de subestimá-lo. Subaru então pergunta como ele consegue causar danos a um oponente tão forte que pode se regenerar. Ele já havia lutado contra o chefe gato, que tinha poderes semelhantes e não sofria danos críticos até que sua energia mágica estivesse completamente esgotada. Vanquish revela que está aplicando uma maldição no sangue antes de dispará-lo, o que permite que seus ataques atinjam a alma do alvo, e não apenas o corpo. Essa técnica é eficaz contra inimigos com fortes habilidades regenerativas. O chefe do trovão fica ainda mais frustrado. Subaru pergunta a Vanquish por que o chefe o odeia tanto, e ele revela que o matou no submundo e o prendeu atrás do portão. Vanquish então volta sua atenção para o chefe e avisa que agora está levando a luta a sério. Quando os dois voltam a lutar, fica evidente quem será o vencedor. O chefe do trovão não tem chance alguma e é continuamente bombardeado com sangue pressurizado. Ele reclama que não está em plena força, e Vanquish responde que ele sempre confiou apenas no seu poder, não importando onde estivesse. Por isso, guerreiros como ele nunca alcançam seu verdadeiro potencial. Se tivesse matado o protagonista rapidamente, não precisaria lidar com ele agora. Ele perdeu no momento em que Subaru conseguiu abrir a porta. O garoto estava preparado para usar mais do que sua força total para alcançar a vitória.
Antes que o chefe possa dizer qualquer coisa, Vankisho explode em pedaços. Ele então se vira para Subaru e diz que ele precisa levar tudo isso mais a sério. Subaru fica paralisado de choque, sua boca aberta enquanto assiste aos eventos se desenrolarem. Ele fica ao lado de Vanquish, que cruza os braços calmamente dentro das mangas e observa a cena com um sorriso confiante. Subaru olha para Vanquish, impressionado com a facilidade com que ele derrotou o chefe do trovão. Ele se pergunta quem realmente é essa figura poderosa, percebendo que nunca questionou a existência de Vanquish nesse mundo estranho. De repente, a janela do sistema se atualiza e a mensagem anunciando a derrota do chefe é substituída por uma notificação de que ele foi revivido. A surpresa de Subaru se transforma em alarme. Ele abre os braços em descrença e chama Vanquish, mas ele apenas sorri e diz para ele não entrar em pânico. Ele explica que isso é apenas o poder residual do trovão Kilum. O chefe usou Storm Peria nível 5, uma habilidade única de divindades do clima. Isso restaura 5% de seu HP máximo e o revive, mas só pode ser usado uma vez a cada 240 dias. Agora, o chefe do trovão, envolto por relâmpagos, se inclina para frente e solta um grito furioso. Vanquish não se abala. Com um simples estalar de dedos, ele força o chefe ao chão, ordenando que ele caia. O chefe levanta a cabeça, rosnando furiosamente, sua expressão distorcida de raiva. Subaru observa, atordoado. Ele não sabia que existiam habilidades de ressurreição como essa. Vanquish explica que esses chefes possuem almas poderosas, mas suas formas revividas muitas vezes perdem o controle dos sentidos como efeito colateral. Subaru sente um arrepio de medo. Ele percebe que o trovão Kilum só foi derrotado por causa da presença de Vanquish. Enfrentá-lo, mesmo nesse estado enfraquecido, parece impossível sem ele. Seus pensamentos vagam para Hirosaka, que provavelmente está lutando contra um oponente igualmente formidável. Interrompendo os pensamentos de Subaru, Vanquish fala, lembrando da provação. Erguendo um dedo, Vanquish declara que o desafio de Subaru é derrotar o trovão Kilum revivido. A expressão de Subaru se torna incrédula. Vanquish o avisa que, se falhar, será inútil. Ele também deixa claro que não vai intervir, mesmo se Subaru estiver em perigo. Ele diz que Subaru precisa despertar seu ódio. Confuso, Subaru responde que não tem motivo para odiar o chefe do trovão. O que Vanquish quer dizer é que aqueles que desejam alcançar algo sempre têm algo que odeiam. Para a maioria das pessoas, é a si mesmos. Subaru ainda não entende suas palavras. Vanquish explica que talvez seja porque ele foi tratado como um inseto pelas pessoas ao seu redor. Por esse motivo, em algum lugar dentro dele, ele se odiava por ser tão fraco. Isso também explica porque ele não se importa em sacrificar sua vida pelos outros. Vanquish diz que essa mentalidade está errada. Ele afirma que Subaru não deve se culpar por ser fraco, mas sim odiar sua fraqueza. O ódio não existe para mantê-lo preso ao passado, mas para fortalecê-lo para seguir em frente. Tudo isso deixa Subaru um pouco emocionado, e lágrimas começam a escorrer de seus olhos. Ele agarra seu cinzel divino e começa a se mover em direção ao chefe. Vanquish diz que, se ele conseguir despertar seu ódio e se tornar mais forte, poderá começar a se amar um dia e ser verdadeiramente feliz. Seu companheiro casualmente solta palavras de sabedoria no meio da luta. Devido ao seu aumento de nível, Subaru recebe uma nova habilidade chamada Sangue Amaldiçoado. Ela consome mana para aplicar uma maldição ao sangue moldado, fazendo com que ele cause dano à alma do inimigo em vez do corpo. Subaru caminha em direção ao chefe com uma expressão fria e pede desculpas por tê-lo feito esperar, enquanto o trovão Ken ri arrogantemente. Subaru carrega sua lâmina e se prepara para acabar com tudo. Ao mesmo tempo, o chefe da tempestade está tendo dificuldades contra Hirasaka, que o impede de fugir ao prendê-lo com seu segundo feitiço. O chefe de alto escalão usa sua habilidade Imperial Radiance, que consome uma grande quantidade de mana, deixando com apenas 48 segundos para finalizar a luta. Sabendo que precisa terminar agora, ele usa o Flying Dragon Slash, um golpe tão poderoso que parte o chefe ao meio. O chefe da tempestade percebe que o jogador está ficando cada vez mais forte enquanto se regenera, mas Hirasaka utiliza seu ataque Giant Beast Breaker e o corta ao meio novamente. Ele continua dominando o inimigo com ataques consecutivos até que o chefe da tempestade não consiga mais se regenerar rápido o suficiente. A sétima habilidade de Hirasaka permite que ele utilize as técnicas de comandantes renomados que estudaram sob a tutela de Ludwig. Ao derrotar o chefe, ele cai no chão de exaustão, quase sem mana e sem vida após essa luta intensa. Ao procurar por Subaru, ele nota uma porta arco-íris à distância. De repente, recebe uma notificação de que o chefe foi revivido, o que o faz pensar que baixou a guarda. O chefe avança contra ele a toda velocidade enquanto Hirasaka ainda está no chão, mas antes que o inimigo possa alcançá-lo, Subaru aparece com um brilho arco-íris ao seu redor. Ele acerta um soco no chefe usando seu Curse Blow, destruindo-o completamente. Seu nível sobe para 45. Como Vanquish estava dentro do corpo de Subaru quando derrotou o chefe anterior, a vitória foi contabilizada como dele, e Subaru não ganhou experiência pela segunda batalha, pois apenas deu o golpe final. Hirasaka leva a mão ao olho esquerdo, que escurece brevemente quando uma notificação aparece, indicando que seu nível aumentou de 84 para 85.
Ao abaixar a mão, seu olho volta ao normal. Subaru sorri levemente enquanto os dois permanecem em meio ao campo de batalha devastado. Hirasaka o agradece e admite que foi uma luta perigosa. Ele sorri de olhos fechados, expressando gratidão por ter sua vida salva. Logo depois, percebe que o nível de Subaru não aumentou. Subaru, sem jeito, explica que isso aconteceu porque ele contribuiu com apenas 5% da luta, e as regras do portão estabelecem que nenhum ponto de experiência é concedido se o dano causado for inferior a 20%. Renji se pergunta como nunca soube disso. Subaru chama em voz alta por Saya e Sushi. Ao ouvir sua voz, ela espreita do telhado do palácio, e Saya e Sushi também olham, surpresos. Se sorri, enquanto o gato em seu ombro boceja, aliviada por Subaru estar seguro. Ele a agradece e diz que finalmente acabou. O grupo decide deixar o portão e entra em uma sala juntos. Lá dentro, 3 pessoas os observam. Uma delas é Udo, que está acompanhado do curandeiro número 1 do Japão, chamado Ishizaki Ryuji. Udo revela que Subaru estabeleceu um novo recorde ao concluir uma dificuldade 5 estrelas em 22 minutos. O curandeiro agradece a Hirasaka por seu esforço. Descobrimos que ele é o irmão mais novo de Kusaka, que lidera o departamento de reconhecimento. Devido ao ataque, todo o departamento foi retirado. Hirasaka nota outro homem na sala, com o rosto gravemente ferido, e pergunta quem ele é. Udo explica que se trata de Kai, um ex-rank de bronze que agora trabalha para a Iga. Kai nega furiosamente ser subordinado de alguém e os desafia para uma luta. Udo revela que recebeu uma denúncia anônima, ao se aproximar de Kai, foi atacado, o que levou à sua prisão. Ele balança seu livro no ar, irritando Kai ainda mais, que cerra os dentes e lança um olhar furioso. Udo menciona que o interrogará sobre a facção negra. Em seguida, Udo se vira para Subaru e pergunta sobre o portão de 5 estrelas. Subaru sorri sem jeito, e Hirasaka responde por ele, admitindo que achava que não sobreviveriam. Udo pega Kai como se fosse uma criança e se prepara para colocá-lo no carro. Ele diz ao grupo para apenas colocar todos os detalhes no relatório e tirar um dia de folga. Hirasaka tenta escapar silenciosamente com um sorriso, pronto para aceitar uma oferta, mas alguém agarra sua gola por trás. Udo o puxa para dentro do carro, dizendo que Sekishima precisa dele. Se despedindo, Hirasaka garante que eles se encontrarão novamente. Subaru e Saya acenam para o grupo, e até mesmo o gato no ombro de Seiya levanta a pata em despedida. Seiya se vira para Subaru e o chama, mas ele olha distraidamente para a direita e diz que descobriu como encontrar Seaka. Subaru e Seiya sentam-se no telhado de um prédio alto, observando a tela do sistema à sua frente. A descrição menciona a habilidade de substituir uma alma, mas isso só funciona quando a alma original é restaurada a um estado vital. Seiya coloca a mão sobre o peito e se pergunta se a alma de Sayaka ainda reside em seu corpo. Subaru sorri, confirmando que parece ser o caso. Ela reflete sobre sua recuperação e sente que seu corpo está lentamente recuperando a força. Subaru a tranquiliza, dizendo que é apenas uma questão de tempo até que Sayaka volte. Seiya concorda com um sorriso radiante. De repente, Subaru comemora em voz alta, erguendo os punhos em excitação. O vampiro observa, surpreso. Ele salta no ar, celebrando alegremente, com o gato agarrado às suas costas. Se junta-se a ele no ar, batendo suas asas coriáceas. Ela aplaude e faz uma leve reverência, parabenizando-o. Finalmente, Subaru e o gato pousam sobre uma grande almofada inflável vermelha no telhado, que ele criou a partir de sangue. O impacto os faz quicar para cima e depois de volta ao telhado. Ele está se divertindo demais. Seiya pergunta qual foi a recompensa que ele recebeu por completar a missão 5 estrelas. Subaru diz que quase se esqueceu. Ele revela que recebeu 2 itens pelo preço de um. Um deles foi dado a ele por Hirasaka, do outro chefe. Ele agora possui 2 brincos, um é o brinco do trovão vermelho, que adiciona choques elétricos aos ataques, e o outro é o brinco da tempestade azul, que melhora os movimentos com o poder do vento. Para a surpresa dela, Subaru entrega os brincos a Seiya. Ela os encara em silêncio antes de soltar um protesto alto. Subaru explica calmamente que ela precisa de proteção, pois ele ainda não é forte o suficiente para garantir sua segurança. Embaraçada, Saya agradece e hesitante coloca os brincos. Enquanto os ajusta, timidamente pergunta como ficou. Subaru sorri calorosamente e diz que os brincos combinam perfeitamente com ela. Tomada pela emoção, ela cora profundamente e de repente, dispara para o céu. Surpreso, Subaru grita perguntando até onde ela pretende subir. O gato em seu ombro permanece em silêncio até que, inesperadamente, lhe dá um tapa na bochecha com a pata, jogando sua cabeça para o lado. Chocado, Subaru pergunta por quê, mas o gato simplesmente se vira e vai embora sem responder. Comportamento típico de gato.